somos apresentados a Kanata, que fez uma grande asneira ao sair com uma louca. E como se não bastasse, as 30 facadas acabaram com ele. Então, Kanata consegue o que quer da pior forma possível, mas as coisas não melhoram para ele na sua próxima vida também. Quando ele acorda, vê um Goblin velho e feio olhando para ele. Ele não entende o que está a acontecer, mas parece que renasceu como um deles. O ancião dá-lhe um novo nome, Gaburoi. Então o velho enfia uma larva grande e suculenta goela abaixo para proteína extra. Como o Gaburoi é só um bebê, ele não pode falar nem recusar nada. No segundo dia, ele acorda e se vê cercado por um monte de bebês verdes feios. Ele tem que encarar a realidade de que é tão feio quanto eles. Ele se conforma com o fato de que morreu, e agora está preso como este bebê fraco e indefeso. Então ele passa o resto do dia chorando pela perda de seu belo rosto humano. No terceiro dia, ele percebe que goblins crescem mais rápido que humanos, mas isso não muda o fato de que continua careca. Pelo menos agora consegue se mover e falar. Mesmo não sendo ideal, ele decide aproveitar a nova vida e enfrentar o mundo. No quarto dia, os goblins já crescidos reencontram um ancião, que lhes traz um prato de larvas. Ele os chama de parasitas. Então, a partir de hoje, eles têm que achar a própria comida. Gaburoi não está muito feliz em comer larvas, mas é proteína pura, então ele as devora mesmo assim. Depois disso, ele tem que se aventurar no mundo grande e vasto sozinho. Ao sair da caverna, ele vê um mundo incrível com todos os tipos de plantas e animais que ele nunca viu antes. Tem outro Goblin que o segue, e ele está morrendo de medo porque é a primeira vez fora. Então Gaburoi tenta tranquilizá-lo, dizendo que é a primeira vez que ele vê este lugar também. O outro Goblin se chama Gobkieti e mesmo que ele não seja o mais esperto, Gaburoi decide se juntar a ele por uma razão muito importante. Ele tem uma genética robusta, então vai ajudar na caça. Eles avistam um coelho na floresta, então Gaburoi envia Gobkieti para persegui-lo de frente. O coelho começa a fugir dele, mas isso faz parte do plano. Gaburoi se posicionou numa árvore próxima, e assim que o coelho estava ao alcance, ele pulou e quebrou a espinha do coelho com um galho. Essa estratégia de caça é super eficaz, mas assim que pegam o coelho, Gobkieti começa a ficar ganancioso por mais carne. Então Gaburoi teve que colocá-lo na linha e mostrar quem realmente manda. Depois de lhe dar uma boa e merecida lição de moral, Gaburoi então começa a preparar o coelho para o jantar deles. Ele arranca o sabugo de milho, e após examiná-lo bem, percebe que pode criar uma arma bem útil com aquilo. Nesse instante, ele vê uma notificação na cabeça e não sabe o que diabos fazer, pois o ancião nunca lhe deu tutorial sobre isso. Mas antes que pudesse pensar muito, Gobkieti já estava recuperado e pronto para devorar sua parte da carne. Gaburoi cede e traz a carne, e Gobkieti a engole com muita gratidão. No quinto dia, os dois continuam sua estratégia de caça, e Gaburoi implementou com êxito o chifre de coelho como arma. Ao pegar outro chifre do coelho, ele recebe outra notificação na cabeça. Mas ele ainda não sabe o que diabos isso significa. Ele se senta para mastigar um pouco de carne, mas assim que dá uma mordida, seus olhos começam a brilhar em azul, e ele descobre que adquiriu uma habilidade de fuga do coelho. Tudo fez sentido para ele agora, pois lembrou que em sua vida passada tinha essa rara habilidade chamada absorção, que o permitia absorver as habilidades de tudo o que comia. Mesmo que ele ainda tenha absorção, parece que todas as outras habilidades anteriores foram reiniciadas por estar num corpo novo. Ainda assim, é muita sorte ter mantido uma habilidade, então ele está tranquilo com o resultado, já que há muitos monstros na floresta que ele pode comer para ganhar poder. No sexto dia, Gaburoi já atraía garotas com sua carne foda. Ela está pasma que ele e Gobkieti conseguiram pegar aqueles coelhos com chifres quando outros morreram tentando o mesmo. E como ela tinha cabelo, confirmou que goblins podem ter folículos, mas Gaburoi e Gobkieti são carecas pra caramba. Gaburoi pergunta se ela gostaria de participar da caçada deles no dia seguinte, e ela fica muito feliz com a oferta. Mas no sétimo dia, choveu tanto que tiveram que adiar a caçada. Como não tem mais nada a fazer, Gaburoi decide espiar o que eles tinham guardado, pois nunca tinha estado naquele lugar antes, mas ele não está pronto para o que está prestes a ver. Ele encontra um grupo de mulheres humanas mantidas como prisioneiras, o que só prova que o Goblin Slayer sempre esteve certo, mesmo neste mundo tão louco. Ele tenta ignorar, e em vez disso passa o tempo forjando uma arma. Então, Gabdi, o ancião Goblin, se aproxima ao notar a estranha motivação de Gaburoi para sobreviver. Ele pensa que Gaburoi pode subir de nível mais rápido do que o esperado assim. Gaburoi nem sabia que havia um sistema de níveis aqui, então Gabdi disse para ele tocar na testa para poder ver.
Depois disso, Gaburoi vê que o ancião está no nível 86, e Gabji diz que, ao atingir o nível 100, pode-se evoluir para um ser superior. No entanto, goblins envelhecem tão rápido que, embora Gabji tenha apenas 20 e poucos anos, ele parece extremamente velho. Ao sair, ele diz a Gobrua que ele verá como é um hobgoblin evoluído quando os jovens promissores voltarem da aldeia, mas algo não parece certo para Gobrua. No dia seguinte, o céu estava claro, então Gobró saiu para caçar com os outros dois. Eles trabalharam juntos como verdadeiros profissionais, considerando que estavam por perto há apenas uma semana. Gobmi dando apoio, Gobroz cuidando dos negócios à distância e Gobikiti liderando o caminho à frente. Eles conseguiram uma grande quantidade de carne, e Gobmi ficou emocionada ao dar uma mordida devido à espessura e suculência da carne. Gaburoi também morde e aprende muitas habilidades com a carne da cobra. No dia seguinte, eles continuam caçando, mas no dia 11, cometem o erro estúpido de entrar numa caverna desconhecida. Eles se veem encarando um enorme enxame de morcegos vampiros. Começam a fugir, mas os morcegos são rápidos demais. Então Gobkate e Gaburoi decidem ficar para trás e lidar com eles. Eles são inicialmente dominados, mas Geobrois usa sua habilidade de olho maligno e congela os morcegos no lugar. Com os morcegos congelados, eles vão em frente e matam cada um deles. Depois eles devoram seus corpos patéticos, e Geobroa ganha novas habilidades ao comer aquela carne de morcego, como ecolocalização, resistência a veneno e até Covid-19. Enquanto comem como reis, outros goblins se aproximam, famintos e putos, pois são burros demais para caçar sozinhos. Naquela noite, os idiotas tentam descontar suas frustrações nele, como se a culpa fosse dele. Eles acham que o problema é dele, mas na verdade é deles. Se esforçassem metade do que se esforçam para caçar, talvez não estivessem sempre morrendo de fome, que droga. Mas não percebem que Geobroa tem essa habilidade de busca, então ele o sente chegando. Ele revida. E embora ele não esteja realmente tentando matar ninguém, ele calcula mal a quantidade de veneno a usar, e um dos goblins atacantes acaba morto. Mas ele não se importa, pois ainda quer dar-lhes uma lição por tentarem assassiná-lo. Mas então Gobmi aparece, e até Geobroa sente pena deles pelo que ela lhes faz por atacarem seu precioso Geobró. No dia seguinte, eles saem para caçar de novo e planejam um ataque coordenado. O orc está na dele quando Gobikiti atira uma pedra bem no olho. Enquanto está cego como um morcego, Gobikiti avança. O orc o derruba com sua picareta, mas logo em seguida seus dedos são esmagados por outra maldita pedra. Em seguida, eles estragam seus joelhos com um porrete. Geobrois o finaliza esfaqueando-o na cabeça várias vezes. Assim que aquele orc morre, eles devoram sua carne. Mas como sobrou muita coisa, Geobrois decidiu que deveriam levar tudo de volta para a caverna porque ele tinha algo que queria fazer. Quando trazem toda aquela carne extra de volta, Geobrois junta todos aqueles goblins falidos e famintos e diz que podem comer quanta carne quiserem. A princípio, eles hesitam, mas um por um, os goblins caem de joelhos e devoram a deliciosa carne de Geobrois como porcos. Enquanto os observa, Geobrois pensa em como ele nunca teria ajudado pessoas assim em sua vida passada. Mas talvez ter reencarnado mudou mais do que apenas seu corpo. Naquela noite, depois que todos estavam nocauteados, Geobrois estava deitado tentando fazer o mesmo, mas essa maldita notificação na cabeça não se cala. Ela continua dizendo que ele excedeu o requisito de nível, então ele está prestes a evoluir para um hobgoblin muito em breve. Mas ele não está prestando atenção porque está com sono demais. Na manhã seguinte, algo bizarro acontece quando Geobrois acorda e vê que está diferente agora. Ele está todo confuso sobre por que sua aparência mudou da noite para o dia. Além disso, ele se parecia muito mais com quem era antes de ser reencarnado. E o mais importante, ele não está mais careca. A mesma coisa acontece com Gobkiti também. E Gobmi, embora ela continue a mesma, adora o novo visual de seus amigos. O ancião se aproxima para ver o que era o barulho, e chocou-se ao ver que Geobrois e Gobkiti evoluíram, nascidos há só 2 semanas malditas. Gobkiti chama a atenção de Geobrois, e diz que quer testar sua nova força. Mas caçar não o satisfará. Então ele quer desafiar e lutar com o próprio Geobrois. Geobrois aceita o desafio, então os dois saem para começar a luta. Eles começam a boxear na floresta e Gobkiti está definitivamente muito mais forte do que antes, mas ainda lhe faltam as habilidades de combate para derrotar Geobrois numa luta. Geobrois está se esquivando dos socos e derrubando-o com rasteiras. Gobkiti admite a derrota e elogia Geobrois por ser tão forte, mas Geobrois também lhe dá crédito porque, quando o assunto é força, Gobkiti é mais forte que qualquer um por aqui. Nesse momento, Geobrois ouve uivos de lobos ao longe, e ele percebe que algo ruim vai acontecer em breve.
Ele chama Gobme, que estava escondida por perto, para espiá-los, e diz a ela para ir buscar a besta que haviam feito antes, pois logo precisarão dela. Lobos estão perseguindo um bando de coelhos morro abaixo. E assim que terminam de matar todos, eles miram no próximo alvo desavisado, um javali apenas tentando fazer suas próprias coisas. Aquele javali começa a correr, mas os lobos não o deixam escapar tão facilmente. Eles continuam a persegui-lo até que finalmente o alcançam e o despedaçam. Geobró e Gobkit veem a treta rolar e acham que os lobos são os oponentes perfeitos para testar sua força desde que evoluíram. Geobró sinaliza a Agumi para atirar nos lobos com a besta, e assim que o líder é abatido, ambos Geobró e Gobkit avançam e esmagam os malditos lobos. Sem o seu alfa, os lobos não tinham mais trabalho em equipe, então conseguiram dar cabo deles rapidamente e massacraram cada um. Só o lobo alfa ainda está de pé, mas ele também cederá aos ferimentos. Quando ele caiu, Geobrós avançou e abriu a boca, dando uma mordida enorme naquele lobo. Isso dá a ele algumas habilidades extras, incluindo uma em liderança. Geobrós leva o resto dos lobos mortos de volta para a caverna e avisa aos outros goblins que podem comer o quanto quiserem. Mas de agora em diante, ele espera que eles caçem sua própria comida. Eles não têm confiança para isso, então todos caem de joelhos e imploram a Geobró para ensiná-los a caçar por conta própria. Ele concorda em treiná-los na arte da caça se não souberem, e se precisarem de armas, ele vai ensiná-los a fazê-las também. Isso faz com que todos gostem muito dele, então ele se torna o líder sólido dos goblins. Talvez por suas habilidades de liderança, mas isso não lhe importa. Trabalhará duro para liderar seus camaradas e seguirá comendo e ganhando novas habilidades no caminho, tudo para alcançar seu objetivo. Mais tarde, Gobmin se transforma numa dama ardente pronta para ser cozinhada pelo Lord Geobró. No dia 17, todas as mulheres humanas capturadas tiraram as suas próprias vidas, e Geobró fez um memorial silencioso para elas com Gobdi. Agora no dia 24, Geobró treinava os outros goblins. Enquanto isso, devorava inimigos promissores e ganhava novas habilidades incríveis. Mas de repente, outra equipe de goblins se aproxima. Gobru se apronta para lutar e proteger a equipe, mas Gabgai o impede e revela: são seus saqueadores. A mente de Gobru explode ao descobrir que esses saqueadores são os pais de sua geração de goblins. Estes saqueadores acabaram de capturar mais um grupo de mulheres humanas, e os goblins malignos estão todos felizes com isso, porque a última leva se matou. Acontece que o DNA Goblin é tão forte que mesmo quando acasalam com outras espécies, ainda nascem filhotes goblins. Gobru entende toda essa questão da reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo. Ele pergunta se ele pode ser quem cuida das damas humanas, mas o líder dos invasores não quer. A gangue de goblins de Gobru está pronta para apoiá-lo, mas isso só começa a dividir os dois grupos. Nisso, duas goblins chegam e mandam os dois lados se acalmarem e evitarem uma guerra civil. Essas gênias se chamam Robasto e a maga Hobsey. Elas têm uma ideia genial: fazer os líderes das duas gerações lutarem, e o vencedor decide o futuro da vila. O invasor quer dar uma lição a Gobrua, e Gobru também está pronto para brigar. A luta acaba rápido, quando Gobru exibe movimentos misteriosos de fios. Os outros não entendiam como ele fez, e Gobru explica que aquilo simplesmente sai do corpo. Descobriu-se que ele aprendeu isso após devorar uma aranha demoníaca e agora pode produzir teia de aranha. As garotas estão pasmas que um tipo como ele nasceu na ausência delas. E Gobru se declara o novo líder da aldeia. Ele pergunta se alguém tem algum problema com isso, mas ninguém tem coragem de desafiá-lo. Gobru diz aos humanos que ordenou a todos que não ponham as mãos neles. Ele também não vai fazer nada, e eles vão achar um jeito de mandá-las de volta a uma vila humana no fim. As garotas começam a se perguntar se precisam fazer algo, e descobrimos que as ações de Gobru não eram totalmente altruístas. O cara quer o conhecimento dos humanos, então Gobru começa a interrogá-las e descobre que elas faziam parte de um negócio de viagens. Quando os goblins atacaram, os homens morreram, e só 5 garotas restaram. No dia 28, Gobru fica chocado ao vê-las felizes. Ele percebe que não estão totalmente curadas, elas só tentam ser positivas para tornar tudo mais fácil. Gobru prepara comida para elas, esperando que as ajude. Descobriu-se que 2 das garotas são cozinheiras e costureiras de mão cheia. A de óculos é alquimista, a avoada, avaliadora e ferreira. E a ruiva, uma guerreira novata. Gobru decide incluí-la no treino depois. Gobru as treina duro e não tem medo de lançar insultos quando elas se cansam. Nos dias seguintes, ele foca em exercícios em grupo, não em caça.
e martela as novas regras que impõe a tripulação. O dia 31 chega e chove a cântaros. Gobru e Gobikit se entregam a uma luta insana, enquanto todos assistem maravilhados. Naquela noite, Gobru sente que alguns goblins estão prestes a quebrar sua regra sobre tocar nas damas humanas. Gobru corta um deles como um chefe e coloca os outros em xeque. Ele os lembra das regras que estabeleceu e pune um deles por falar besteira. Gobru pede desculpas às mulheres e a ruiva desaba chorando em seus braços. Os outros goblins aparecem, então Gobru diz a Gobikit para levar os goblins contidos para fora. Ele também pede a Gobmi para reunir o resto da equipe para que possam testemunhar o que ele está prestes a fazer. Do lado de fora, Gobru envia uma mensagem clara aos outros usando esses tolos como exemplo. Ele dá uma surra neles como se não houvesse amanhã, garantindo que todos entendam as regras da aldeia. Todos entendem o recado alto e claro, então Gobru os dispensa. Gobru quase tira suas vidas, mas Hobuken, o que mais sofreu, morre na manhã seguinte. No dia 32, a equipe de Gobru libera seu trabalho em equipe incrível mais uma vez para abater um cavalo de 3 chifres durão. Ele resiste, mas isso só significa que Gobru acumula um monte de novas habilidades. Um deles se chama Disparo Triplo, e é demais porque permite que ele acerte 3 golpes com um único ataque. Naquela noite, a garota de cabelo de fogo desmaia na cama de Gobru, e ele percebe que ela deve estar abalada pelo drama da noite anterior. Gobru a conforta e a deixa passar a noite, mas quando acorda, fica surpreso ao encontrar Gobmi relaxando ali também. Naquele dia, eles também descobrem que uma Goblin fêmea Gob subiu de nível para Hobgoblin. As coisas têm corrido bem no geral. Gobmi cuida da unidade à distância, Gobikit lidera as forças armadas, Robasto cuida do esquadrão móvel e Gob fica no apoio, fazendo as tarefas. Hobsei é a capitã maga, mas a única maga da equipe por enquanto. Pelo resto do dia, Gobru deixa o treino aos capitães e vai fundo na floresta caçar uma presa. Ele mexe com uma magia de destruição brutal e fica pasmo com o seu poder. Ele simplesmente oblitera um tricórnio com um único ataque. Mas eis o problema. Gobru fica arrogante demais depois disso e resolve ir para a Floresta do Norte. Então ele encontra uma área assustadora encharcada de sangue e lembra que o velho Gabigai avisou a todos os goblins para nunca irem à Floresta do Norte por qualquer motivo, pois lá espreita um monstro carmesim aterrorizante conhecido como Urso Vermelho, e agora é exatamente onde Gobru se encontra. Ele vê essa besta despedaçando um tricórnio com facilidade, como se não fosse nada. A armadura do tricórnio era um inferno para eles, mas este urso a desfaz como manteiga, e de repente o Urso Vermelho surge. Gobru sabe que uma pessoa normal fugiria correndo, mas Gobru não é um sujeito comum. Ele quer enfrentar a fera, vencê-la e devorá-la para ter habilidades incríveis. Ele está pronto para usar cada arma de seu arsenal, começando com sua magia da morte na fase 1. De volta à vila, Gobmi começa a se preocupar porque não vê Gobru há um tempo. Os outros também não o viram, o que aumenta sua preocupação. Enquanto isso, Gobru fica pasmo quando o Urso Vermelho sacrifica seu braço direito para deter seu feitiço fatal. O urso lança um ataque implacável, e Gobru sabe que a armadura foda que pegou do Trichifre não será suficiente para protegê-lo. Gobru passa a ofensiva e mira na cabeça do urso, mas, droga, sua arma nem arranha o crânio e o urso o joga longe. Gobru cobre o urso com uma corda, mas aquele desgraçado se solta e lança um ataque de fogo selvagem. A floresta inteira pega fogo e Gobru precisa curar suas feridas. Este ataque o atingiu porque nunca viu ou ouviu falar de urso que cospe fogo. Este oponente é muito perigoso, então Gobru sabe que precisa estar pronto para levar golpes e vencer. Gobru avança para outro ataque, protegendo-se do bafo de fogo. A besta é bem resistente por fora, mas Gobru astutamente usa o ataque de bafo de fogo contra o urso e o perfura direto pela boca. Gobru está se sentindo confiante, mas droga, ainda não é o suficiente. Aquele urso feroz o joga para trás e Gobru faz o seu melhor para minimizar o dano, mas ele ainda leva uma surra daquele ataque louco e poderoso. Ele tem que admitir que essa rodada é um empate. Pelo menos sua lâmina ficou presa na boca do urso para que aquele otário não pudesse soltar mais nenhum sopro de fogo. Este urso incrivelmente forte ainda está indo bem, e Gobua está a apenas um ataque de perder sua vida. Gobua está em uma enorme desvantagem, mas este cara é louco ao proclamar que isso só tornaria sua refeição ainda mais saborosa. Gobru segue lutando, infligindo algum dano, mas não basta. Então ele declara ao urso que está pronto para devorá-lo e investe em outro ataque, mas, droga, ele perde um braço no processo. No dia 34, Gobru finalmente se consagra vitorioso desta batalha insana, mas ele sobreviveu por um triz. Finalmente,
Ele pode comer o urso e adquire uma série de atributos formidáveis, como dano massivo e força descomunal. Gobru desmaia logo depois, mas vemos de novo que ele excedeu seus valores de nível e cumpriu todas as condições. Isso agora permite que ele evolua para uma rara espécie de ogro. Sua consciência se esvai, então Gobru apenas seleciona sim, sem nem mesmo ler as letras miúdas. No dia 35, Gobru continua a mastigar aquele urso, ganhando traços ainda mais ridiculamente poderosos. Ele pega sua faca, que de alguma forma parece menor agora, e Gobru fica chocado ao perceber que se tornou um ogro. Gobru volta à aldeia, mas todos estão apavorados, pensando que estão sob ataque. Começam a se preparar para fugir, perguntando-se por que o ogro está sorrindo para eles e desejando que Gobru estivesse lá para salvar suas peles. Felizmente, Gobmi o reconhece, mas em vez de se surpreender com sua evolução, ela está furiosa por ele ter ficado tanto tempo fora. Ela acaba se machucando no processo, mas ainda assim dá uma lição em Gobru. Ela está chateada por ele ter perdido o braço, mas os outros estão admirados por ele ter derrubado o urso vermelho. Mas quem está mais impressionado é Gobgi, pois ele aponta que Gobru conseguiu derrotar o mestre das florestas do norte apenas um mês depois de nascer. Todos têm 1 milhão de perguntas para ele, mas Gobru só agradece ter sobrevivido e chegado ao seu novo lar neste mundo selvagem. Desde que Gobru virou ogro, Gobmi não para de se agarrar a ele, mas antes disso, nosso garoto precisa trocar de roupa. Ele entra na despensa e as senhoras lá ficam chocadas porque não o reconhecem de início. Mas assim que ele mostra suas habilidades incríveis para provar sua identidade, elas relaxam um pouco. Uma das garotas humanas vê este machado todo estragado e ela fica super animada para consertá-lo. E enquanto Gobru está lá, ela diz a ele que fez uma faca de uma pedra mágica doida. Ela quer que ele a veja. Gobru, impressionado com a garra dela, afaga-lhe a cabeça. A síndrome de Estocolmo a afetou muito, pois ela estava a adorar. Por outro lado, Gobmi e a Ruiva simplesmente odeiam isso. Estão todas com ciúmes porque Gobru está dando atenção a outra garota. Então Gobru vai ver as gêmeas para saber como elas estão. Mas a carga de trabalho é demais só para as duas, então pedem a Gobru se podem ter mais mãos para ajudar. Como pediram, Gobru decide que pode dizer a algumas goblins para dar uma mão. As gêmeas ficam empolgadas, mas até Gobru se espanta com a rapidez com que passaram a gostar de goblins, mesmo que a família delas tenha sido exterminada por eles há uma semana. Ele brinca que elas seriam ótimas esposas, e as garotas não parecem ser contra a ideia. Mas Ruiva e Gobmi, elas definitivamente não estão gostando. A seguir, ele verifica a garota de cabelo verde que tem se dedicado a poções. Ele examina um dos frascos e percebe que é veneno puro, e a garota nem sequer nega. Ela o fez para proteção, porque no início planejava exterminar todos os goblins envenenando a comida deles, mas depois descobriu que havia goblins confiáveis como Gobru, então ela não vai mais usá-lo. No dia seguinte, Gobru percebe que não consegue manter seu treinamento habitual, porque em seu estado de ogro, mesmo se contendo contra os outros goblins, quase os mata. Então ele vai parar de lutar com eles. Gobkit leva a derrota muito a sério e decide ir caçar para clarear a mente. E embora Gobru esteja preocupado com ele, sabe que o sujeito precisa de um tempo sozinho. O resto do dia segue com todos fazendo suas coisas habituais. E pela primeira vez, Gobru consegue relaxar e passar o tempo costurando ao lado do solitário Hobsey. Embora o rapaz tenha perdido um braço na sua luta com um urso vermelho, isso não o abrandou muito porque ele tem uma habilidade de slime que compensa. Mas enfim, Gobru diz a Hobsey que ele quer o livro dele de volta para terminar de lê-lo, mas ela simplesmente o ignora e continua a ler como se ele nem estivesse lá. No dia seguinte, Gobru estava de boa e almoçando quando Gob veio correndo, segurando um carbúnculo ferido. Gobru tenta curá-lo, mas caramba, perdeu muito sangue. Então ele disse que teria que pedir ao boticário para preparar algo para ajudá-la. Após o tratamento, o carbúnculo acorda confuso, perguntando o que está acontecendo e quem são essas pessoas estranhas. Eles explicam tudo, e ela fica muito grata por terem salvado sua vida, mesmo sendo estranhos. Ela se apresenta como Returner e revela que foi atacada por humanos há pouco tempo, e foi assim que ficou tão mal. Aparentemente, a gema na testa de um carbúnculo vale uma fortuna, tipo bilhões de moedas de ouro ou o que seja. Não admira que esses caras tentem matá-la por isso. Returner implora a Gobru que a ajude a despistar esses aventureiros que a perseguem, pois sabe que está com os dias contados. Acontece que Returner era um carbúnculo artificial que algum mago lendário criou há muito tempo para guardar seus tesouros. Mas durante o ataque, o núcleo que a mantinha viva ficou muito danificado, então não havia como ela sobreviver assim por muito tempo. Seu mestre guardava um grande rancor contra os humanos, mesmo no além. Ele preferia deixar seus tesouros lendários caírem nas mãos de goblins do que deixar humanos tocá-los.
Então, se Gobru a ajudar a se livrar desses aventureiros, ela alegremente entregará todo o tesouro a ele. Esta é uma tremenda oportunidade de ouro, então Gobru não vai deixar escapar tão fácil. Ele reúne a todos e anuncia que eles vão atacar este local do tesouro hoje e assustar pra caramba alguns humanos. Ele pergunta à ferreira se ela tem aquela faca de pedra espiritual de que ela estava falando outro dia e ela a entrega. Gobru não é muito de facas, mas acha melhor do que aparecer de mãos vazias se quer intimidar esses tolos. O esquadrão de goblins adentra o local do tesouro que o carbúnculo mencionou. Lá dentro, Gobru manda Gobikit e a tripulação se esconderem enquanto tenta negociar com os humanos. Ele começa a vagar sozinho procurando pelos aventureiros, mas do nada, esses mesmos tolos aparecem e o prendem. Eles começam a resmungar por ter que lidar com um ogro agora também, mas decidem se livrar dele rápido. Um assassino tenta se esgueirar para matá-lo, mas Gobru percebe a jogada de longe e bloqueia o golpe com a mão nua. Os aventureiros estão chocados que a furtividade do assassino falhou tão fácil, mas Gobru interrompe e grita que estão na casa dos outros tentando roubar a porra deles e quase mataram o guardião. E pra piorar, nem acham que fizeram algo errado. Sorte deles, Gobru é um cara de boa e lhes dá uma chance de se salvarem de muita dor. Eles começam a socá-lo, mas são tão fracos que ele desvia dos golpes como se não fosse nada. Ele ainda lhes dá uma chance de vazar antes que a coisa fique feia. Mas caramba, os humanos são conhecidos por sua falta repentina de neurônios quando o bom senso está em jogo. Então, mesmo que o Gobru claramente os supere, eles continuam vindo até ele perder a paciência e se preparar para quebrar algumas cabeças. Está começando a cair a ficha para aqueles aventureiros que eles se ferraram ao mexer com Gobru. Mas é tarde demais para voltar agora, porque Gobru usa sua magia da terra para prendê-los no lugar e chama a galera para cair em cima desses idiotas. Depois que eles acabam de espancar os aventureiros, eles tiram tudo o que eles têm e os mandam embora. Então Gobru decide devorar todo aquele saque e acaba ganhando as habilidades dos itens também. Agora ele pode invocar uma caixa de itens incrível que guarda mais de 100 mil coisas. Como ele cumpriu sua parte do acordo, Returner leva Gobru e a equipe para a sala do tesouro onde seu mestre caiu morto, cercado por todas as suas coisas incríveis. Esse cara era o Mago Velvet, e Returner diz que ele tinha habilidades loucas para falar com espíritos, e foi assim que ele conseguiu um monte de pedras espirituais. O tempo da retornadora findou, e ela agradece a Gobru e a tripulação novamente pela ajuda e desaparece, deixando sua gema da testa que Gobru devora. Eles fazem 1 minuto de silêncio por Returner, mas depois começam a saquear o lugar por qualquer coisa de valor, e aquela nova caixa de itens vem a calhar. Mas antes que partam, Gobru se sente mal por deixar o corpo exposto assim, então ele pensa que queimá-lo seria a melhor opção. E ao fazer isso, o corpo vira cinzas, deixando uma manopla que Gobru não demora a vestir. A manopla parece ser um item mágico lendário, então assim que Gobru coloca essa belezinha no seu braço perdido, ela simplesmente se funde a ele e substitui o que se foi. Este braço é super épico com recursos incríveis como rotação, produção de veneno e até cordas. Mas a melhor parte, ele funciona exatamente como uma mão normal. No dia seguinte, Gobru passa um tempão examinando todo o equipamento que eles pegaram da sala do tesouro. E vou te dizer como aquilo foi coletado por um mago lendário, é tudo de primeira e super poderoso. Então, no dia seguinte, Gobru equipa até 15 hobgoblins da equipe com itens mágicos, distribuindo o saque de forma justa. Ele fica com esta lança carmesim e uma pulseira mágica incrível para si. Agora ele anda com 3 itens mágicos lendários só para ele usar. No dia 40, Gobru decide organizar batalhas para ver quem é o mais forte entre os hobgoblins. No dia seguinte, ele sai de manhã cedo para caçar uma presa que nunca havia enfrentado. Primeiro, ele encontra uma aranha dourada e a nocauteia com um único soco. E depois de devorar sua carne, ele adquire uma nova habilidade que o permite criar fios dourados. Enquanto ele segue pela floresta, ele para sob uma árvore banhada em luz. Ora, isso é um pequeno problema, porque é o território dessas criaturas chamadas Dríades. Elas caçam caras de raças inteligentes e os atraem para serem sua fonte de alimento. Gabji deu a Gobru a dica sobre elas, e ele pessoalmente quer ser sugado por uma Dríade. Mas Gobru nunca se daria a tanto luxo, ou pelo menos é o que ele diz a si mesmo, porque no segundo em que uma Dríade aparece e começa a se aproximar demais, Gobru cede como um terno barato. Ele tenta bancar o durão, mas aí ele se lembra que ainda é virgem neste mundo. E todo o pensamento racional vai pela janela, enquanto Gobru libera sua habilidade sagrada, a cenoura dourada. A Dríade fica completamente chocada com o que vê, e digamos que muita coisa selvagem acontece nas próximas 5 horas.
e quando eles finalmente terminam, a Dríade implora para ele voltar logo para mais rodadas. Gobru segue para uma cachoeira próxima para se lavar, mas do nada, um esquadrão inteiro de homens-lagarto o cerca sem razão alguma. Então ele simplesmente os aniquila, junto com qualquer outro idiota que tente brigar. No dia seguinte, Gobru descobre que há 2 goblins na equipe com talento para virar magos. Então ele os manda para treinar com Hobsey, mas não curte a vibe que vê no rosto de Hobsey ao pensar em ensinar outros goblins. Agora, mudando de assunto, todas as garotas da caverna de repente pegaram birra do Gobru, e ele não consegue entender o porquê, já que nenhuma delas quer dizer. Então ele vai até a garota de cabelo verde, pois ela parece a mais sensata por aqui. Ela então lhe diz que todos estão bravos porque sabem que ele tem andado aprontando ultimamente. As marcas de Dríade em seu corpo são difíceis de não notar, por isso elas sentem inveja por ele não as ter escolhido primeiro. Mesmo a garota de cabelo verde sente o mesmo, mas em vez de usar a tática do silêncio ciumento, ela escolhe ser um pouco mais proativa com seus sentimentos. Agora sabemos que Gobru se dobra como um cobertor macio nessas situações, mas Gobmi não vai deixar passar a menos que ela também receba sua parte. E todo mundo estava pensando a mesma maldita coisa. Muita coisa rolou naquele dia, tanto que o Gobru teve que colocar uma parede à prova de som no quarto. Mas o que acontece atrás daquela parede, fica atrás daquela parede, tá ligado? E pode crer, eu não vou abrir a boca. Algum tempo depois, Gobru sente alguém se aproximando e acaba sendo um bando de elfos metidos à besta. Os humanos estão prestes a atacá-los, achando que podem roubar seu tesouro. Então esses elfos vêm implorar pela ajuda dos goblins. Esse elfo tem uma atitude bem nojenta, mas oferece comida para a vila deles por uns 2 meses. Gabji acha que é um bom negócio, mas Gobru, para surpresa, recusa. Ele não tá nem aí para a situação deles, só quer que sejam honestos ao pedir ajuda. O cara se prepara para atacar Gobru, mas caramba, Gobru aterroriza todos com um olhar feroz. Gobru o avisa para dizer aos seus arqueiros escondidos para recuarem, mas esses idiotas tentam atirar nele mesmo assim, sem perceber que não conseguem nem arranhar Gobru. O elfo cancela o ataque e Gobru explica por que está rejeitando a oferta deles, simplesmente porque não estava de bom humor. De qualquer forma, os goblins vivem na mesma floresta maldita, então se esses humanos forem arranjar confusão, Gobru não se opõe a se unir. Então Gobru deixa todos de queixo caído ao sacar sua arma lendária, intimidando todos os elfos de uma vez. Gobru nem sequer entende completamente como a maldita coisa funciona, mas quando ele apunhala algo com ela, ele pode criar uma quantidade ilimitada de lanças que alcançam até 100 metros. Então os elfos fogem cagados de medo. Gobru espera não ter que lidar com a laia deles tão cedo. No dia 45, Gobru sai para caçar e elimina 20 slimes cinzentos. Ele come os núcleos deles e ganha muitas habilidades, como regeneração de fluidos e autorreplicação. Gobru tenta a autorreplicação e descobre que pode fazer uma versão minúscula de si mesmo do próprio sangue. Ele consegue até ver pelos olhos dela, o que significa que tem sentidos interligados. Isso acende uma ideia genial na cabeça de Gobru. No dia 46, ele manda as garotas fazerem roupas com o sangue dele no forro. Assim, o tecido pode servir como transmissor caso se encontrem em sérios apuros. No dia 47, um dos mini-batedores de Gobru descobre que aqueles malditos elfos não aprenderam a lição e voltaram por mais. Desta vez, Gobru solta um rugido ensurdecedor do fundo da caverna e os elfos ficam tão assustados que não conseguem nem se mover. Gobru nem se dá o trabalho de dizer uma palavra quando emerge. Ele simplesmente os pega como se não fosse nada. O chefe elfo começa a reclamar que Gobru o desrespeitou e feriu seu maldito orgulho, e aparentemente isso significa que Gobru merece morrer mais de uma vez. Os outros elfos, porém, pedem desculpas por não conseguirem impedir seu chefe de ser um idiota. Gobru já se decidiu e é uma decisão dura. O elfo-chefe já está praticamente morto, mas o resto deles teve uma chance de sobreviver. Gobru organiza uma luta simulada entre os elfos e os goblins, e aqueles que vencerem podem viver. Gobru acha que é justo porque, se querem sobreviver, precisam lutar como se a vida deles dependesse disso. No final, dos 23 elfos, 6 deles levaram uma surra. O engraçado é que todos eram homens, mas Gobru secretamente admite a si mesmo que meio que manipulou as lutas porque não gosta de ver mulheres eliminadas. Então Gobru decide fazer um lanche, devorando os elfos perdedores e ganhando muitas mais habilidades. Ele solta a bomba nos sobreviventes. Agora são seus prisioneiros. Eles pensaram que sairiam impunes, mas Gobru os lembra que ainda tentaram exterminar os goblins. Gobji, aquele velho goblin pervertido, acha que ter prisioneiros elfos será uma maravilha, mas Gobru lembra que há regras sobre tocar prisioneiros. Gobji promete se comportar, mas está desesperado para valer por apenas uma rodada.
Então Gobru vai aplicar um castigo final ao chefe elfo. No dia 48, vemos que Gobikit atinge o nível 100. No dia 49, todos ficam surpresos ao ver que Gobikit evoluiu para uma variante especial. Sua cor vermelho escura é resultado de uma bênção do semideus da chama, e sua pele de coração de ferro é uma bênção do semideus da guerra. Gobikit explica que Gobru não tinha ninguém para treinar desde que virou um ogro, e Gobikit temia nunca alcançá-lo. Mas Gobikit mudou, e eles têm um duelo foda lá fora. Gobru ainda o domina na luta, mas poxa, Gobikit até que se aguenta muito bem. No fim, Gobru sai vitorioso, mas a luta prova que Gobikit é realmente seu rival. Naquela noite, Gobru está exausto demais quando de repente surge uma figura estranha. Essa figura começa a se desculpar por sabe-se lá que motivo e entrega um presente a Gobru, dizendo que é o mínimo que pode fazer. Gobru acorda todo confuso, sem saber o que diabos aconteceu. No dia 51, Gobru começa a se perguntar se Gobikit inspirou os outros, pois agora eles têm 4 novos Hobgoblins. Um deles até adquiriu as habilidades para ser um mago, e outro será um clérigo. Este clérigo, chamado Robuti, promete curar o máximo de pessoas possível. Robsei também evoluiu e subiu de nível para se tornar parte da família dos Lords como um meio-lorde conjurador. A maioria dos senhores de feitiços não tem essas marcas incríveis nos braços dela, mas Gobru percebe que são idênticas às do seu próprio corpo. Robsei tem tanta mana insana fluindo por ela que está louca para testar sua força lá fora. Ela exibe seu poder insano com um ataque de fogo impressionante e diz que poderia fazer pelo menos mais 20 desses. Isso é de um nível absurdo, mas o mais surpreendente é que ela é apenas uma meia senhora de feitiços por enquanto, e provavelmente evoluirá para uma senhora de feitiços completa na próxima. Gobru a equipa com um equipamento novo para sua evolução, e ela diz ao ciumento Robasto que o alcançará muito em breve. Gobru percebe que evoluções têm acontecido de forma acelerada ultimamente, e ele suspeita que seja tudo por causa dele. Veja bem, o ambiente de um Goblin durante o seu primeiro mês de vida tem um grande impacto na velocidade com que eles crescem. É muito legal ver todo mundo ficando mais forte, mas Gobru admite que nem todos na aldeia têm tanta sorte. No dia 52, a geração mais velha de Goblins começa a reclamar. Eles têm feito o melhor possível para acompanhar, mas todos esses jovens Goblins estão deixando-os para trás. Então, eles decidem sair da aldeia. E você não vai acreditar, Gobru nem mesmo os mata por traí-los. Ele explica que não estão roubando nada, então é a maldita escolha deles se quiserem ir. E para completar, Gobru lhes dá um presente de despedida, uma faca mágica incrível de Mefel, com um fio afiadíssimo. No dia 53, Gobru encontra um humano abatido por um orc. O sujeito estava praticamente acabado, mas depois que Gobru o comeu, ele descobre que o cara tinha uma habilidade bem interessante. Gobru espera usá-la de uma forma que o honre. Essa habilidade se chama Domador de Monstros. Naquela noite, Gobru está mais feliz que porco na lama, pois a alquimista revela ter feito umas bebidas. No dia 54, Gobru anuncia que a geração mais velha de Goblins partiu da aldeia e oferece a qualquer um a chance de se juntar a eles. Mas ninguém mais quer ir, então todos levantam um copo para um brinde. No dia 55, o gênio doido Gobru começa a fazer brincos com o próprio sangue para usá-los como comunicadores. No dia 56, Gobru descobre que os brincos funcionam que é uma beleza, e faz o suficiente para todos usarem. No dia 57, Gob derrubou um Tryhorn e Gobru resolveu testar a habilidade de domar monstros que pegou daquele humano e caramba, funcionou como um encanto. O Tryhorn virou o primeiro familiar deles. Agora no dia 58, descobrimos que Gobru também tem um familiar urso grande incrível. Ele também tem o líder de uma alcateia de lobos negros como seu animal de estimação e o guarda-costas definitivo para as damas humanas. Mas no dia 59, Gobru leva um choque enorme. Aquela ruiva fraquinha de antes, ela virou uma guerreira durona. E enquanto comem, Gobru se surpreende quando ela conta que arranjou um novo emprego. Pouco tempo depois, ela exibe suas habilidades de caça impressionantes e Gobru deixa escapar que o novo emprego dela é como soldado das sombras. No fundo, ela tem que devorar monstros periodicamente ou bate as botas. Mas caramba, isso leva a um crescimento insano. Mais tarde, Gobru fica sabendo que os humanos atacam goblins na floresta, então ele percebe que é quase a hora da guerra entre eles e os humanos. Agora no dia 60, Gobru sente alguns kobolds sendo perseguidos por algo que ele não consegue detectar nem mesmo com sua habilidade de busca. Quando os kobolds chegam à caverna, eles veem que os perseguidores são esses esqueletos animados magicamente.
Os arqueiros do Gobmi tentam atirar neles, mas suas flechas não fazem nada. Há uma quantidade enorme de esqueletos, então Gobikit teme que as coisas fiquem realmente ruins. Mas a habilidade de busca do Gobru permite que ele perceba que há um sinal principal por trás de todos aqueles esqueletos. Provavelmente a coisa que os está criando. Os outros tentam combater os esqueletos. E o ataque de Yoobatsu faz Gobru perceber algo. Cortá-los não adianta nada, mas esmagá-los em pedaços é incrivelmente eficaz. Todos largam suas armas e começam a esmagar esses caras para todos os lados. Mas ainda há muitos deles, então Gobru decide que tem que acabar com essa porcaria. Ele conta mentalmente enquanto abre caminho pelo exército de esqueletos. Ele termina 3 segundos antes, mas consegue esmagar o monstro que gerava os malditos esqueletos. Devorar aquilo lhe dá a capacidade de invocar mortos-vivos menores e materializar equipamentos de alto nível, e outros poderes incríveis. Depois de tudo isso, os kobolds pedem desculpas pela sua atrapalhada. Acontece que eles acidentalmente cavaram na pilha de tesouros da Velvet, que os goblins saquearam antes, e acordaram o guardião, o grande esqueleto malvado. Num último esforço para sobreviver, eles correram para a caverna de Gobru, que se tornou conhecido como o aterrorizante Ogro Negro. Agora esses kobolds chamam Gobru de seu senhor, mas ele os lembra diretamente que eliminou muitos da sua espécie. Mas eles estão muito gratos por ele ter salvado suas peles, e entendem que é a lei da selva. Os fortes devoram os fracos. Eles devem suas vidas a Gobru, então declaram que o que lhes acontecer daqui em diante depende totalmente de Gobru. Gobru entende, e manda o clérigo deles verificar suas feridas. Então ele olha em volta para todos na sua caverna. Ele não faz ideia de como tudo aconteceu, mas reuniu uma equipe infernalmente interessante. No dia 61, meu garoto Gobru vai caçar com Gobikit, e eles avistam 12 soldados armados passando. Eles decidem segui-los, e Gobru usa suas habilidades de escuta para ouvir. Acontece que esses humanos estão planejando sequestrar a filha do chefe dos elfos, e parece que um dos elfos os avisou. Quando a filha do chefe volta de um festival, os humanos lançam seu ataque. Eles eliminam seus guardas como se não fosse nada e a agarram. Gobru não vai simplesmente ficar parado e deixar isso acontecer. Então ele entra em ação, salva a garota e captura todos os humanos. No dia 62, meu homem descobre que o exército humano vai atacar em 20 dias. Gobru vai em frente e devora todos aqueles 12 humanos, ganhando um monte de habilidades incríveis. Quando a garota elfa acorda, ela está apavorada com Gobru. Ele percebe que ela tem asas, o que não é comum para elfos. Gobru tenta acalmá-la, mas ela está surtando, pensando que ele vai fazer algo muito errado com ela. Eventualmente, ela se acalma um pouco depois de beber um chá relaxante, mas fica irritada quando Gobru diz a ela que não conseguiu salvar seus guardas. Ela o culpa por apenas observar enquanto eram atacados, mas ele explica que a guerra entre humanos e elfos não é problema dele. Gobru a informa que há um traidor entre os elfos, então ela deveria estar mais chateada com isso. Ela começa a chorar descontroladamente, então Gobru diz a ela para descansar antes que a levem para casa. Naquela noite, Gobru tem que lembrar o velho pervertido de manter seus quadris longe da elfa. No dia 63, levam a garota de volta à sua aldeia élfica. Ela explica que asas são algo que só altos elfos têm, mas que geralmente as mantém escondidas no corpo. Não devem ser mostradas a outros, mas ela ainda está aprendendo a controlá-las, então elas aparecem às vezes. Quando chegam, Gobru sente 25 arqueiros com flechas de mitril apontadas para ele. Felizmente, a filha do chefe se aproxima e lhes diz que o ogro salvou a vida dela. O chefe mostra sua gratidão por salvar sua filha, mas Gobru deixa claro que não o fez por pura boa vontade. Ele quer uma recompensa e aproveita para ver como o chefe julga. E vemos que o chefe o recompensa com um arco chamado Failnaut, um tesouro de família e item mágico. A filha está chocada por ele ter dado, mas o chefe explica que é um pequeno preço a pagar pela segurança dela. Gobru concorda com isso, então ele oferece aos elfos informações sobre os movimentos do exército humano em troca. As duas equipes estão bem agora, e os elfos equiparam os goblins com um monte de equipamento de mitril. O chefe pergunta se eles sabem algo sobre seus lutadores de elite desaparecidos, mas Gobru se faz de desentendido, agindo como se não soubesse de nada. Em agradecimento, o chefe até presenteia Gobru com um licor de primeira. Gobru promete protegê-lo sempre que precisarem, e naquela noite ele fica impressionado com o quão delicioso é aquele álcool. No dia 64, Gobru ficou chocado ao ver que Gobmi evoluiu e virou uma variante da Dhampir. Além disso, 8 novos hobgoblins os acompanhavam. Gobmi agora tem novos poderes também. O deus do gelo a abençoou com a habilidade de criar e controlar enormes quantidades de gelo. Seu olho maligno pode até encantar inimigos para que lutem entre si. Gobru sente que reconhece seu novo visual, mas não consegue identificar o que é. E Gobi também evoluiu e agora é meio senhor da terra. Senhores da terra podem controlar o solo e tornar seus corpos mais fortes.
ela até ganhou magia de raio para localizar joias. E quanto a Obasto, ela evoluiu para uma meio-senhora sangrenta. Ele pode controlar sangue e transformá-lo em armas. Além disso, todos esses goblins evoluídos têm tatuagens por algum motivo, e cada uma em um lugar diferente. Eles afirmam que essas tatuagens lhes dão poder, então Gobru está ansioso para aprender mais sobre elas. Por causa de todas essas transformações, Gobd decide que é hora de lhes dar novos nomes. E há este gráfico mostrando o ranking de poder de diferentes raças, onde Ogro fica em quinto, atrás dos Dhampirs e Lords. O Ogro sabe que os elfos virão pedir ajuda quando forem à guerra contra os humanos. Ele sabe que eles precisam de toda a ajuda possível, então ele distribui brincos de comunicação para a nova tripulação. As elfas capturadas não curtem, porém, pois é tabu para elfos mexerem nas orelhas. Mas Ogro não se desanima, ele vai usar seus métodos selvagens para fazê-las mudar de ideia. Ogro leva a nova equipe para um treinamento. Ele usa sua habilidade de invocar mortos-vivos menores e conjura um monte de esqueletos para um treino prático. Ele até os equipa com armadura, porque quanto melhor a armadura, mais forte o esqueleto tende a ser. Os elfos se esforçam e perdem a maioria das lutas, mas Ogro ainda está animado, porque a confiança está sendo construída no grupo. No dia 65, Ogro descobriu que, se usar menos mana, consegue criar esqueletos comuns, zumbis e outros mortos-vivos. Ele está se perguntando que gosto terão, mas é uma pena que não possa comê-los. No entanto, são bons para praticar e ganhar experiência. Eles são purificados assim que a luz do dia os atinge, então não poder usá-los durante o dia é um balde de água fria. A equipe de ogros agora está em peso, com mais de 100 membros. Os kobolds estão numa situação difícil, então precisam se esforçar mais que todos. Depois de uma briga, Ogro se preocupa que Gobfu esteja comendo carne podre demais, mas ela considera a melhor. No dia 66, Ogro fez a Terra selar a saída da caverna de onde os esqueletos saíam. Ele também enviou os kobolds para caçar mais lobos familiares. Os kobolds agiram mais rápido que o esperado e capturaram 20 lobos. No caminho de volta, encontram um javali feroz e Ursh o destrói. Mais tarde, a ferreira revela que aprimorou o machado que Ogro danificou ao lutar com o urso vermelho. Ela o modificou com uma mistura de pedra espiritual, ferro e mitril. Ogro fica impressionado e a ferreira revela que se tornou uma ferreira elemental. No dia 67, Ogrokit revela que está apaixonado pela Earthy. Para surpresa, Ogro já sabia, então Ogrokit explica que precisa de ajuda por não saber o que fazer. Ogro elabora um plano e quer que Ogrokit tome uma atitude naquela noite, esperando boas notícias pela manhã. Naquela noite, Ogrokit expressa seus sentimentos a Earthy, e ela parece recebê-los bem. Na manhã seguinte, Ogrokit se sente leve e mais forte do que nunca numa luta contra Ogro, desferindo mais golpes que o habitual. E Ogro ficou feliz que tudo deu certo para o seu rapaz. Acontece que Earthy falou com Dombi sobre isso na véspera. Então Ogro e Dombi armaram o palco. Ogrokit tinha ficado tão forte e energizado ultimamente que Ogro teve que se afastar e deixar o esqueleto negro lutar com ele. Após o treinamento, a equipe usual de Ogro foi caçar. Eles se depararam com monstros inseto que Ogro nunca tinha visto antes. E caramba, ele ganhou ainda mais habilidades. A mais legal é chamada de exoesqueleto. Ogro usou-o e ficou chocado ao descobrir que se transformou num super-herói transformador incrível. Este novo exoesqueleto é duríssimo, pode se reparar e absorver impactos. É um pouco extravagante demais para o gosto do Ogro, mas o Dombi acha que parece muito legal. Ogro tenta usar suas roupas antigas de novo, mas acaba ficando pelado. Acontece que suas roupas normais foram usadas para construir aquele exoesqueleto incrível. É uma pena porque ele estava curtindo o visual. Foi feito da pele do urso vermelho. Mas Ogro percebe que esse exoesqueleto é ainda mais incrível, pois o permite desbloquear 5 formas diferentes. Um deles usa o urso vermelho e agora pode desbloquear outros. Após pensar, Ogro decide que quer formas para batalhas aéreas e marítimas. Então ele começa registrando um dos insetos para criar asas e voar. É um pouco difícil de controlar, então ele vai precisar de prática. O dia 69 chega e está chovendo muito. Esta ruiva fogosa quer lutar com Ogro. Ela tem feito progresso constante, então tem pedido mais treinamento ultimamente. Ogro se lembra de quando ela era como uma cachorrinha, mas agora ela é mais como uma Doberman adulta. E quanto à garota ferreira, ela tem se encontrado regularmente com os elfos para que possam ter ideias para novas armas. Ela está trabalhando em uma besta de repetição, mas as coisas não estão indo muito bem. Então Ogro a manda mudar de marcha e começar a fazê-los. Ogro a abastece com mais materiais, esperando que ela crie uma nova arma para ele. As irmãs chefes até ganharam um novo título, chefe de cozinha.
Ogro as fez tentar recriar pratos de sua vida passada, como batatas fritas. Depois disso, o Ogro encontra a alquimista para falar de itens mágicos. Ela mostra-lhe um prego de osso, feito com ossos do esqueleto negro. Isso pode congelar quem atingir no lugar. As outras garotas surpreendem Ogro a se aconchegar com a alquimista. Mas eu e ele não falaremos sobre o que acontece a seguir. Chega o dia 70 e alguns elfos aparecem representando seu chefe elfo. Esses elfos passam por sua antiga equipe no caminho, mas os brincos de ogros têm um efeito de ilusão incrível que os faz parecer elfos das trevas. O elfo jovem revela que os humanos estão agindo. Os elfos não conseguem lidar com eles sozinhos, então precisam da ajuda de ogros. Eles não se importam com o preço, só querem o inimigo completamente aniquilado. Mas a questão é a seguinte: se Ogro desistir, o contrato não vale nada. Ogro aceita o trabalho, mas explica que será a maneira dele. Ele diz ao garoto para dar uma pulseira ao chefe elfo para se conectarem. Informação é uma arma poderosa, e Ogros tem seus minis de sangue patrulhando a floresta. Ele reúne a todos e anuncia que é hora de usar todo o seu trabalho duro. De hoje em diante, eles serão uma companhia mercenária foda. São uma equipe de lutadores profissionais agora e todos estão adorando. Ogro decide que serão a companhia mercenária Parabellum. Ele diz a todos para se prepararem para a batalha, pois conseguiram o primeiro trabalho e todos começam a gritar Parabellum. No dia 71, a equipe Parabellum de Ogro inicia sua primeira missão. Eles se aprofundam com um total de 36 membros, e com a feitiçaria de Spellsey, seus monstros de estimação poderiam se juntar a eles, totalizando 73. Eles saem de manhã cedo com base em dados que um dos minis do Ogro conseguiu. Há uma barreira em torno da base do exército humano, mas Ogro usa um atributo em seu braço de prata para destruir aquilo. Assim que a barreira desmorona, Earth avança usando seu poder de controle da Terra para bloquear rotas de fuga para os humanos. Dombi e Spellsey assumem a liderança, lançando uma barragem mágica coordenada. Ogro invoca uma horda de esqueletos e atira lanças para garantir, mas caramba, ele se surpreende que não basta para aniquilar os humanos. Uma cavaleira lidera a defesa, então Ogro se apresenta a ela com um rugido. Os humanos sabem que o Ogro Negro controla os mortos-vivos, então a cavaleira declara que o derrubarão juntos. O mago humano inicia o ataque, e o Ogro se impressiona quando a cavaleira aumenta sua velocidade. Ele a elogiou por avaliar a situação e pela mana com que se cobriu. Até a estratégia dela de apunhalar seu coração é inteligente, mas não é boa o suficiente porque o Ogro simplesmente a empurra para trás. Então o Ogro anuncia que gosta do que vê, e todos vão vivos como seus prisioneiros. A cavaleira não aceitava, ela só o queria morto. Ogro a elogia, mas ela diz que se a quer prisioneira, ele tem que mostrar sua força. Se ela for derrotada, ele faz o que quiser. Ogro manda sua equipe eliminar todos, exceto a cavaleira, o feiticeiro, a sacerdotisa e a espadachim da espada de fogo. Elas devem ser capturadas vivas, mas o resto pode ser aniquilado e comido. Ogro então nos explica o que acontece a seguir, que é um massacre unilateral. Os olhos malignos e encantados de Dombey hipnotizam os soldados humanos, fazendo-os lutar entre si por ela, e Ogrokit subjugando os tolos. Bloodsado usa seu poder para transformar sangue em armas, e Urt complementa com suas habilidades. Eles conseguem derrotar o inimigo sem perder um único dos seus, mas a cavaleira acertou um bom golpe em Ogro. Quase não causa dano, mas só alcançá-lo já é impressionante pra caramba. Nesse momento, a maga humana se prepara para lançar um ataque e implora a cavaleira para sair dali correndo. Dizem que o ataque da maga é um feitiço de 5 níveis, e ela está realmente preocupada que Ogro não consiga aguentar aquilo. E para piorar, a cavaleira se sacrifica para que Ogro receba o ataque mágico. O mago humano se desculpa e admite que não pode mais se conter, então ele o liberta. Mas Ogro declara que já venceu, pois não pretende deixar a cavaleira morrer. Então a cavaleira observa, admirada, enquanto Ogro ergue habilmente um escudo mágico. E a mente de Spellsey também fica impressionada, porque esse escudo exige que ele combine magia da morte de 3º nível, um escudo de vácuo do seu braço de prata, e algumas outras habilidades. Ogro teve que fazer de tudo, mas conseguiu bloquear aquele ataque mágico do dragão. É uma vitória total para a equipe do Ogro, e ele faz questão de frisar que capturar todos esses lutadores poderosos é um grande feito. Ogro está dando um banquete e ganhando uma quantidade insana de habilidades. Depois os elfos celebrando a vitória. Ogro foi ver os novos prisioneiros que não estavam nada bem. No dia 72, Ogro revelou que com seus brincos, os humanos não podiam mais mentir ou esconder nada, e assim obtiveram muita informação. O elfo ancião pediu essa informação, oferecendo álcool em troca, e claro que Ogro aceitou na hora.
Com o item de Ogro, ele partilha a informação dos prisioneiros, as rotas secretas que os humanos usarão na próxima emboscada para atacar os elfos de todas as direções com seus números massivos. Com esse conhecimento, a equipe de Ogro percorre as rotas, arma armadilhas e se esconde em trincheiras. As tropas humanas são lideradas por cavaleiros blindados, cerca de 500, e para completar, há 100 magos na mistura. Ogro explica que se os elfos os enfrentassem, seria uma batalha infernal, longa e dura, mas para Ogro e seu bando, é praticamente só um treino. Ogro inicia o ataque, seu bando corta rotas de fuga e diminui seus números com pedras. Eles caem de 500 para 300 cavaleiros num instante. Armadilhas e flechas continuam a dizimá-los, até restarem menos de 100. Ogro fica impressionado quando o cavaleiro comandante ordena às tropas erguer um muro com o que encontrarem, paralisando a luta. Então Ogro enviou Ogrokit para lutar contra o comandante deles. Os humanos, claro, revidaram, mas Ogro enviou guerreiros suficientes para garantir que cada maldito cavaleiro fosse aniquilado. A única coisa que Ogro se pergunta é se Ogrokit conseguirá se conter. Mas Ogrokit começa a destruir o comandante, e o comandante percebe que tudo em Ogrokit é insano. Ogro elogia o comandante por ter lutado bem, mas no final, Ogrokit vence. E como da última vez, Ogro dá um banquete e ganha muitas habilidades. Ogrokit aponta que o comandante o lembrou de Ogro, mas Ogro não concorda. E do nada, Dombey aparece e solta a bomba de que quer ter o bebê de Ogro. No dia 74, os cavaleiros prisioneiros acham que ser capturado vivo é mais humilhante que morrer. O comandante deles diz para relaxarem porque tem comida e um lugar para dormir, então não é tão ruim assim. Os cavaleiros criticam o comandante por ser de origem plebeia, dizendo que ele não entenderia. E toda essa coisa de prisioneiro é uma vergonha para nobres como eles. Depois, Ogro faz o comandante revelar por que os humanos atacam os elfos. Acontece que a confusão toda começou porque uma princesa contraiu uma doença rara, 99% fatal. Ela está prometida a um rei de outro império, então ele ordena que se encontre uma cura. Os humanos descobriram o remédio secreto dos elfos, feito com a bênção de um semideus da floresta. Toda a maldita guerra se resume à ganância humana. Mais tarde, Earth está viajando quando uma loucura acontece durante uma sessão de mineração. Todos se perguntam se estão sendo atacados, mas a água acabou de criar uma fonte termal. Ogro, animadamente, avisa a todos que aumenta seus poderes de cura e elimina quaisquer males. Além disso, é ótimo para a pele. Todos desfrutam de todos os benefícios do seu novo banho, e Ogro dá os parabéns a Earth por tê-lo desenterrado. No dia 75, Ogro, preocupado, elaborou um novo plano de treinamento com os prisioneiros humanos. A ideia é treiná-los em liderança, com batalhas simuladas e soldados reais. Eles devem dar ordens aos seus soldados que estão equipados e prontos, e vencem se derrotarem o líder do outro grupo. O próprio Ogro observa de lado, atuando como juiz. Por exemplo, Spelsey está dando ordens às tropas defensivas e Dombey assumindo o comando dos arqueiros. Dombey e Spelsey parecem bem fortes no departamento de liderança, mas Ogrokit e Bloodissado não conseguem nenhuma vitória. Os humanos estão assistindo e nem conseguem entender o que está acontecendo, já que são goblins praticando coisas militares. O comandante diz que já cansou de brincar com ossos e esperava lutar com o Ogro 1 contra 1. Ogro se impressiona com a coragem dele. Esse cara ainda o desafia, mesmo com todos os amigos perdendo. Ogro passa a respeitar o sujeito que ele chama de Cavaleiro de Aço. Então o cara fica chocado quando o Ogro o cobre de mana. O Ogro explica que o faria em pedaços se não nivelasse um pouco o campo de batalha. O Ogro libera parte do seu poder e o Cavaleiro se empolga, pois está claro que ele quer lutar. O Ogro o ataca, mas o sujeito nunca tem a menor chance, pois o Ogro o aniquila sem dó. O Ogro o cura. E Ogrokit declara que também quer enfrentar o Cavaleiro de Aço. Enquanto o Ogro os observa lutar, ele percebe que Ogrokit também ficou inspirado pelo espírito do Cavaleiro de Aço. Depois o cara explica que vem de um lugar com um monte de semideuses, então é mais fácil para ele se comunicar. O Cavaleiro de Aço percebe a diversa gama de raças que Ogro reuniu e pode ver que ele as organizou muito bem. Ele até começa a se perguntar se Ogro foi enviado por alguma intervenção divina. Então o cara para de ser cavaleiro e anuncia que quer lutar por Ogro. Ogro aceita, o que significa que não é mais prisioneiro. E Ogro planeia usar seu talento para o bem. Ogro coloca a ruiva sob a asa do Cavaleiro de Aço e pede que ele a ensine habilidades de combate humano formidáveis. Mais tarde, o ancião elfo concorda em cuidar dos humanos feridos.
Ogro quer saber sobre o remédio secreto que os humanos tanto anseiam, e o ancião diz que é o mesmo remédio que ele deu ao ogro antes. Aparentemente este remédio é um divisor de águas, pode curar quase qualquer doença maldita. Ogro não consegue acreditar que o velho elfo lhe deu algo tão valioso, mas o ancião explica que as leis dele só proíbem partilhá-lo com humanos, não com o ogro que salvou a filha dele. Ogro decide experimentar o remédio pela primeira vez, e isso lhe dá uma sensação esquisitona e também o abençoa, com um monte de habilidades de cura malucas. Ogro decide dar uma gota do seu sangue a um dos humanos feridos. O cara fica em choque porque não só seus ferimentos se curam, mas a dor nas costas também some. Ogro fica pasmo também porque ele percebe que toda essa loucura de ganhar habilidades está ficando muito selvagem. Ele acabou de curar este cara com uma gota de sangue, então não consegue deixar de se perguntar o que aconteceria com mais. Esse tipo de poder está em outro nível, então Ogro pensa que ele pode ter subido para um patamar de loucura séria. No dia 81, a equipe de Ogro está se preparando para o terceiro confronto com o exército humano. O Ogro acerta alguém com uma lança certeira a 300 metros, e então acessa seu poder para produzir um suprimento infinito de lanças. A batalha acaba em apenas 20 minutos após o golpe. Ogro então usa sua gosma para limpar todos os corpos. É uma cena horrível, mas todos concordam que Bloodsato está meio estranha, pois parece gostar. No dia seguinte, os elfos começam a sussurrar, pois Ogro trouxe humanos para ver o ancião. Ogro garante aos humanos que o ancião é mais legal que os outros elfos, e isso se prova verdade quando o ancião o serve com bebidas e comida. O ancião está animado que Ogro tenha levado o exército humano ao limite, mas não quer uma luta prolongada. Então, ele quer enviar suas melhores tropas para a próxima batalha para dar um fim decisivo à guerra. E como o ancião está pagando Ogro, ele concorda. No caminho de volta à vila, a cavaleira diz diretamente a Ogro que ele tem sua devoção completa e pede permissão para cumprir seu dever como cavaleira do reino. Ela pergunta se ele aceita enviar algum remédio élfico secreto ao reino para curar a princesa. Ogro pensa em como seria muito benéfico ter o reino em dívida com ele, mas há um problema. Neste mundo, há 5 deuses sendo adorados, e eles são incrivelmente poderosos, o que leva a muitos conflitos religiosos. O Ogro é abençoado pelo deus da ruína e da origem, então se alguém como ele fornecer o remédio, isso pode causar ainda mais problemas. Mas ele parece ter uma ideia e diz ao cavaleiro o que vai pensar. O dia 83 é o da batalha final. Há 2.000 soldados humanos, e com os elfos se juntando a nós, a equipe de Ogro soma 650. Esta batalha não será como as outras, pois se avançarem, perderão na hora. Isso porque um dos lacaios de sangue de Ogro descobriu algo no dia anterior. Os humanos conseguiram um grupo de 8 guerreiros temíveis, conhecidos como os Hugald Ordan. Esses caras são vistos como a força de combate suprema, porque todos os 8 são abençoados pelos deuses. Eles não são só fortes sozinhos, eles também aumentam o poder daqueles que lutam ao lado deles. Então, quanto mais aliados têm, mais perigosos ficam. Mas o Ogro nem sua quando ouve falar deles. Ele só queria saber o gosto deles. É hora da batalha, e Ogro invoca seu esquadrão de esqueletos. Dambi se perguntou se era boa ideia, já que o sol nasceria logo. Mas Ogro explicou que fez ajustes nos esqueletos. Ele diz à equipe de Ogrokit para segurar o perímetro enquanto leva seus esqueletos direto ao centro. Ogro inicia a batalha, e caramba, os humanos ficam chocados com o número absurdo de esqueletos. Os humanos sabem que só precisam aguentar porque o sol vai nascer em breve, e ele nasce, então eles ficam aliviados pensando que podem repelir esses esqueletos agora. Mas eles têm uma surpresa porque os esqueletos não desaparecem. Acontece que Ogro revestiu esses esqueletos com uma gosma para que possam lutar durante o maldito dia. Os esqueletos aguentam o tranco, mas Ogro os manda ajudar os outros, pois decidiu liquidar os soldados restantes sozinho. Ao se preparar para um ataque louco, Ogro pensa que o maldito exército vai desmoronar ao aniquilar as tropas do centro. Um dos bravos se aproxima, mas está puto por ter que lutar nesta guerra chata pra caramba. Ele achou que as tropas deviam lutar mais, mas elas o lembram que não são tão fortes quanto ele. Quando o bravo vê Ogro ganhando força, ele percebe que a batalha pode ser interessante. As tropas ficam chocadas ao ver Ogro juntar água e sangue, e então ele lança seu ataque, destruindo a todos. A luta deixou Ogro com uma fome de leão, e ele começa a comer. Mas aí o moleque folgado o interrompe, querendo brigar em seguida. Ogro já ouviu falar desse sujeito, sabe que o nome dele é Filipo, o corajoso inseto ósseo. Mas Filipo não gosta quando alguém que ele não respeita o chama pelo título, então ele fica furioso.
Esse garoto tem uns olhos selvagens, então Ogro deduz que foi abençoado pelo deus dos insetos demoníacos. O garoto está puto com o Ogro porque ele estragou as malditas férias dele ou o caralho. Ogro vê que o garoto está agindo como um pirralho, mas a pressão que emana do corpo dele deixa claro que esse garoto pode lutar a sério. Filipo percebe que Ogro tem algum tipo de bênção e quer saber o que é, mas Ogro não diz uma palavra sequer. Então Filipo revela que tem insetos que misturam sua bênção com necromancia. Ele os joga por todo lado, explicando como consegue fazer cadáveres se moverem. Mas estes não são zumbis comuns, porque aguentam o sol. Ogro crê que esses insetos são uma arma biológica desastrosa. Filipo prossegue dizendo que há uma grande diferença entre bravos e heróis. Heróis são muito mais fortes sozinhos, e os lutadores que impulsionam recebem um grande poder. Mas heróis só podem impulsionar até 10 pessoas. Bravos, por outro lado, podem impulsionar centenas. Nesse momento, o Ogro fica chocado quando o Filipo transforma os cadáveres em monstros terríveis. Filipo os comanda a atacar, mas o Ogro não se abala. Ele começa a despedaçá-los como se não fossem nada. Filipo fica impressionado, vendo como o Ogro os destrói com facilidade. Então decide assumir pessoalmente o controle dos monstros. A luta fica mais difícil e Filipo está impressionado com a rapidez com que Ogro se cura. Filipo se prepara para usar algo do qual Ogro não conseguirá se recuperar. Então ele invoca uma centopeia gigante. Essa coisa esmaga Ogro completamente. E o garoto explica que é seu animal de estimação favorito. Esse inseto é tão famoso que foi rotulado como um desastre natural. É super perigoso, seu veneno mata com pouca exposição, paralisando os órgãos. Mas o garoto se admira porque Ogro sobreviveu tanto tempo. A tripulação de Ogro se preocupa, pois o veneno já faz efeito. Estão todos cercados por inimigos, então ninguém pode ajudar. Filipo elogia seu bicho enquanto arrasta o corpo inerte de Ogros, e o manda para outra tarefa. Ele tem certeza que a luta acabou, então pensa em dissecar Ogros para ver que bênçãos ele tinha. Ele procura alguém para ajudar a mover o corpo de Ogros, mas ele fica chocado quando o Ogro simplesmente desaparece. Então, do nada, Filipo mal desvia de um ataque de Ogros, e ele se pergunta como diabos ele conseguiu sobreviver. Ogros não dá explicações, então o garoto assume que ele usou um cadáver falso ou algo assim. O bicho de estimação de Filipo já está bem longe, então ele decide que é hora de usar sua primeira arma secreta. Filipo quer que eles se apresentem formalmente, mas Ogros não está pronto para que saibam quem ele é ainda. Filipo se aproxima e se apresenta revelando ser o 7º no maldito país. Mas antes que termine sua pequena introdução, Ogros o interrompe com um ataque. O garoto sofre uma mutação louca e empurra Ogros para trás. Agora Filipo está furioso porque Ogros o fez usar sua segunda arma secreta antes de liberar a primeira. O garoto passa por uma transformação completa, mas isso só o torna ainda mais apetitoso para Ogros. Isso porque ele acredita que uma boa refeição exige algum esforço. Eles começam a lutar, e Filipo fica chocado ao ver que Ogros consegue desviar de seus ataques enquanto revida. É impressionante porque Ogro nem passou por algum tipo de despertar épico. Ogro não faz ideia do que é esse tal despertar, e Filipo não está contando porque Ogro não está colaborando, mas tudo bem para Ogro porque ele sabe que pode fazer o garoto falar. Ogros revela que tem sua própria transformação de inseto, mas Filipo não acredita. Ogros usa seu poder de exoesqueleto para se transformar. E Filipo fica impressionado, pois esse cara sempre parece ter um truque na manga. Eles se encontram no céu para a luta e Ogros derruba o garoto no chão. A equipe de Ogros termina de limpar uma área, mas Domi sente uma energia estranha por perto. Filipo explica que se divertiu à beça, mas é hora de ir embora. Ogros não o deixa fugir, mas o garoto diz que não é ele quem decide. Ele arranca dizendo que é um corredor rápido pra caramba. Ogros persegue o seu corpo de inseto, mas tem que parar para dar um jeito no cadáver de pele que se move sem Filipo. O garoto consegue escapar, mas Ogros jura que vai comê-lo um dia. Dami chega aliviado pra caramba ao ver que Ogros está bem. Ele explica que enviou uma réplica que criou numa pequena missão enquanto estava lutando com Filipo. Ele deu a ela algum poder de furtividade. Então ela se aproxima de alguém e diz para não se mover 1 centímetro sequer. Acontece que a pessoa com quem fala é o futuro rei do país e o chefão das forças armadas reais. A réplica lhe diz que não tem nenhum interesse em continuar a guerra. O comandante pergunta quem é, mas a réplica apenas manda verificar sua armadura. O comandante perde a cabeça quando a réplica explica que o frasco contém remédio élfico secreto que curará a princesa. O replicante friamente apontou que as tropas podiam finalmente parar de sacrificar as vidas por nada. Enquanto isso, Ogros sabe que poderia ter facilmente eliminado o futuro rei,
mas isso levaria o reino a libertar toda a sua força e aniquilar os elfos. Ele não quer uma guerra total, então decide não o fazer. Ogros fez Earth erguer uma parede defensiva para que pudessem levar os feridos para um lugar seguro. Perto dali, alguns humanos ficam apavorados ao encontrar Ogros, mas ele lhes diz para continuarem, pois a batalha acabou e ninguém mais precisa perder a vida. Ele começa a pensar em como há coisas mais importantes que precisam ser resolvidas. Naquela noite, descobrimos que 30 membros da Parabellum perderam a vida na luta. É um momento muito triste, pois precisam de um descanso digno. Neste mundo, há o risco de os mortos voltarem como zumbis ou fantasmas, então precisam ser cremados. Os outros ficam emocionados ao oferecer orações pelos bravos guerreiros que lutaram com todas as suas forças até o fim. Todos reagem à sua maneira, mas Ogros não se sente particularmente triste. Ele, contudo, sente a necessidade de se agarrar à vida com todas as forças, pois eles já não podem. No dia 84, descobrimos que a batalha recente rendeu a todos uma experiência de alto nível e isso levou a algumas evoluções incríveis na equipe de Ogros. Robug era todo sobre cura e evoluiu para um Lorde meio santo. Agora ele tem essa habilidade incrível de meio Lorde Santo Campo de Concha, que aguenta 20 golpes de Ogros. Robifu virou um ghoul porque ela adora comida estragada. Ela só tem comido zumbis, e você é o que você come. Ela está super animada falando dos caras, e Ogros teme o que se passa na mente dela. Mas ele se assusta com os olhos sem rosto de Hobme, e pede para ela fechá-los. Ela nunca teve as habilidades para combate direto, mas agora é uma Dodonki, uma raça focada em magia ilusória para suporte de combate. Ela tem habilidades úteis, e Ogros está bem certo de que ela o superará na coleta de informações. As coisas estão indo tão bem que até alguns de seus Hobgoblins mais fracos subiram de nível e se tornaram Ogros. Esta equipe, surpreendentemente, jura ficar mais forte em honra aos seus camaradas caídos em combate. Ogros ficaram extremamente surpresos, pois Goblins geralmente só pensam em si mesmos. Mas estes estão de luto pelos seus amigos caídos, e usam isso como motivação. O líder dos Kobolds também subiu de nível e se tornou um Kobold guerreiro. Este cara diz ter uma aparência feroz como a de Ogros, mas Ogros acha que ele parece mais um chefe de máfia que descobriu o cosplay. Ele até conseguiu um nome verdadeiro, e agora é Tsuji. O velho Gobdi explica que nomes verdadeiros são especiais, dados a indivíduos de certo nível. Se um inimigo souber seu nome verdadeiro, ele pode lançar feitiços e maldições em você. É uma má ideia contar seu nome verdadeiro, porque é como dar a ele sua bunda. Mas o líder Kobold decidiu compartilhar seu nome verdadeiro com Ogros como um sinal de sua lealdade inabalável. Então Ogro decide chamá-lo de Akita de agora em diante. Ogro pensa o que fazer com os prisioneiros e decide libertá-los. Quem não tem para onde ir pode se juntar à tripulação do Ogro, em período de experiência. Alguns prisioneiros não gostam, pois acham que são melhores que os outros. Afinal, ser um membro em prova significa que são pior que um Goblin. A coisa esquenta, pois os Goblins se ofendem com a declaração. Ogro admite que os 3 prisioneiros são mais fortes que Goblins, mas confia mais nos Goblins que treinam com ele desde o primeiro dia do que em estranhos que acabaram de chegar. Ogro diz aos 3 que podem ir embora se quiserem, mas eles preferem provar seu valor. Eles querem enfrentar o líder do grupo mercenário e, se vencerem, assumir o controle. Esses tolos pensaram que Dombi era o líder e acham hilário que um ogro grandalhão como Ogro esteja no comando. Ogro tem que acalmar Dombi e concorda em entrar no jogo desses tolos. O Ogro quer enfrentar 2 de uma vez, e o chamam de convencido. Todos se espantam ao ver as armas, e aquele pervertido do Gob-Gi surge descontrolado, assistindo à luta com a mão. Ele explica que usam armas de orbe e que outros tripulantes talvez também possam usá-las. Essas armas orbe dão grande poder e se reparam quando danificadas. O Ogro simplesmente oblitera os atacantes num instante e derrota quem ousa desafiá-lo. Mas a situação complica quando o Ogro é derrubado, e todos ficam chocados. Este cara que parece um gorila declara ser o novo líder, mas Ogro o manda pelos ares. Ogro explica que o cara o surpreendeu bem, então o deixou desferir o golpe. Só sobrou o cara meio atordoado, mas ele sumiu. Ogro finalmente encontra o cara pedindo Dombi em casamento. Ogro o espanca sem dó, pensando que o tolo que dava em cima da Dombi bem na sua frente merecia surra ainda pior. Há outras raças duronas entre os membros provisórios, mas são gratas por estarem livres da escravidão. Ogro dá sangue ao sujeito para curá-lo, mas essa merda faz o sujeito jurar lealdade e tudo fica super estranho. No fim, a equipe do Ogro ganha mais 50 membros probatórios.
Os membros probatórios lutam com alguns dos mortos-vivos do ogro, e descobrimos que Ogro pôs Ogrikit para treiná-los. Mas não é só isso, porque Ogro achou novos ferreiros para trabalhar com a garota ferreira. Os anões dizem que ela tem muito a aprender, mas veem potencial nela. A ferreira não é muito fã deles, mas a forja anã é de primeira neste mundo. Eles podem até fazer um equipamento de mitril. Então Ogro pede a ferreira para tentar. Ogro aprendeu há pouco uma habilidade, a síntese. Ele experimenta com um orbe e funciona perfeitamente. Então ele usa o caos dos mortos para criar um monstro, mas a maldita coisa não obedece e enlouquece, então ele tem que eliminá-la. Ele começa a usar a síntese para criar novas habilidades. Ele combina fraqueza a luz solar e fraqueza a dano de luz para fazer fraqueza a dano de luz solar, mas ele se arrepende. No dia 85, eles começam a renovar sua base. Priorizam as termas para oferecê-las como serviço aos aliados elfos. No dia 86, Ogro usa os membros em experiência para testar as habilidades sintetizadas. Assim, se houver uma fatalidade acidental, haverá menos drama. Mas Ogro acha que talvez tenha ido longe demais. No dia 87, os ferreiros anões dão a Ogro sua melhor obra, um martelo de guerra especial, mas ele não entende a explicação do que o torna único. As coisas mudaram muito desde que Ogro nasceu. Agora ele tem que esconder sua presença ao passear pela floresta porque as criaturas fogem dele. Ogro se encontra novamente com a Dríade para pegar algo, mas o outro fantasma diz a ele que pagará caro, quando fica claro que ele não tinha boas intenções. No dia 88, Ogro anuncia que vão plantar lavouras. Descobriu-se que o que ele obteve da Dríade eram sementes mágicas de frutas e legumes. Elas crescem mais rápido que as normais e têm melhor sabor, sendo mais nutritivas. No dia 89, alguns dos recrutas novatos voltaram para suas casas. Até os prisioneiros nobres se infiltraram, mas só depois de Dombi lhes fazer lavagem cerebral. Agora tem espiões infiltrados, recolhendo informações do reino e do império. O exército humano começou a recuar, e o ancião elfo elogia Ogro pela ajuda. Eles dão um festão para celebrar, mas Ogro se pergunta se foi esperto convidá-lo. O ancião sabe que as regras deles mandam evitar forasteiros, mas Ogro e sua turma são seus parceiros. O ancião explica que seu irmão mais novo quebrou o código deles há um tempo, aventurando-se para fora da floresta para encontrar uma conexão com o mundo exterior. O ancião só queria ter certeza de que a floresta seria um refúgio seguro para ele voltar, e tudo graças ao Ogro. Os elfos ficam emocionados e a festa continua. Ao voltarem para a base, Earth desenterra as últimas pedras espirituais em agradecimento a Velvet e ao Carbúnculo. Ogro decide devorar este último lote de pedras espirituais, e isso o abençoa com muitas novas habilidades. Em seguida, Ogro se dedica a uma criação complexa. Ele une ossos de esqueletos negros e adiciona material replicante para a proteção solar. E então, ele cria o que ele chama de centopeia de esqueleto. Ogro pretende usá-la como montaria para levar as garotas humanas a uma cidade humana. As garotas humanas surtam, achando que seriam expulsas, mas Ogro as lembra que prometeu levá-las para casa quando se conheceram. Mesmo que decidam ficar, Ogro quer que eles voltem antes de tomar qualquer decisão. No dia 91, eles terminam de construir a fonte termal aprimorada. O cavaleiro percebe que a ruiva está toda distraída durante o treino, e ela confessa que está preocupada em voltar para uma cidade humana. O cavaleiro não se intromete, mas a tranquiliza dizendo que Ogro não parece ter pressa em expulsá-la. No dia 92, as garotas juntam algumas coisas para vender na cidade, e naquele momento, Ogro percebe que ter essas garotas por perto, compartilhando o conhecimento delas com ele, é uma bênção e tanto. No dia 93, elas dão uma festa para ajudar todos a se conhecerem. Aqueles 3 idiotas de antes são uns bêbados escandalosos, dizendo que farão o que bem entenderem quando o Ogro chegar, mas eles revelam algo. Tanto o reino quanto o império desprezam os semi-humanos, então precisarão de alguém de uma família nobre para entrar. O Chato Vermelho oferece ajuda, mas Ogro recusa. No dia 94, Ogro divide-os em 4 grupos. Sua missão: reunir dados do exterior, resolver problemas internos e subir de nível. Mas o mais importante, Ogro quer que ninguém morra. No dia 95, todos se preparam para seguir viagem. Cada um mostra suas peculiaridades únicas, e Ogro diz a Ogrikit para não se afastar sozinho. Com isso, todos os grupos partem. Ogro reflete sobre o quanto aprendeu vivendo na floresta, mas sabe que precisa seguir em frente, pois ainda há muita presa formidável lá fora, só esperando para ele as devorar. No dia 102, Ogro e a sua equipa finalmente chegam a Trent City. Este lugar é conhecido por ser muito receptivo a demi-humanos, mas quando vem Ogro chegando no seu Lamborghini edição esqueleto com um ar suspeito, todos perdem a cabeça e se preparam para a batalha.
mas as garotas conseguem esclarecer aos guardas para que todo o mal-entendido seja resolvido. Ogro recebe luz verde para seus negócios na cidade e alugar um quarto. Após se instalarem, ele reúne as garotas humanas para uma conversa séria. Enquanto curtem na cidade, ele quer que usem esse tempo para decidir se querem ficar aqui ou não. Ele está de boa com qualquer decisão que tomarem, mesmo que deseje que fiquem com ele para sempre. Mas sejamos realistas. A única razão de estarem aqui é porque foram raptados e presos pela geração anterior de Goblins. Seguindo em frente, o plano do dia inclui as outras garotas vendendo seus produtos na cidade, enquanto a ruiva mostra a Ogro o prédio da guilda para que ele possa se registrar. Claro, quando as pessoas veem Ogro pela primeira vez. Eles simplesmente piram porque ele é um ogro como nenhum outro. Então Ogro apenas os nocauteia para evitar qualquer drama desnecessário. Infelizmente, quando ele tenta registrar Parabellum como uma equipe mercenária oficial, a garota já desmaiou de choque. Como a recepção usual não está disponível, um velho aparece e diz ao ogro que ele precisa preencher um formulário de aventureiro se quiser ser um grupo mercenário legítimo. Assim que isso é resolvido, todos decidem ir a algumas lojas e comprar roupas novas. Mas Ogro tem outros planos e se disfarça na sua forma humana da sua vida passada para se misturar e coletar informações. Os outros não conseguem acreditar que ele pode se transformar assim, mas Ogro sempre os mantém alertas, então eles apenas aceitam. Depois de comer algo, o ogro se vê andando por um beco escuro, e do nada ele é cercado por 6 ladrões. Para qualquer outra pessoa, isso seria uma surra garantida, mas para o ogro é como uma sobremesa e tanto. Após devorar esses ladrões, o ogro sobe de nível com muitas novas habilidades ligadas à atividade criminosa, e ele acha meio suspeito que todos os 6 usavam anéis com o mesmo padrão maldito. Ele pensa que aqueles caras devem fazer parte de alguma gangue pesada ou algo assim, e ele não quer confusão com aquilo. Então ele planeja cair fora logo, mas é quando ele avista um bando de ladrões extorquindo um cavaleiro do outro lado do quarteirão. O cavaleiro tinha trazido o dinheiro que exigiram como resgate pela pessoa que raptaram, mas do nada os ladrões decidem que querem mais que o triplo do resgate, ou ameaçam machucar a princesa de verdade. Ogro vê tudo isso, e normalmente ele teria intervindo para ajudar, mas sequestrar uma princesa é um baita pesadelo político, e ele só quer relaxar, não se envolver nessa encrenca. Então ele não está afim de se envolver. Mas quando o cavaleiro percebe que os ladrões não vão soltar a princesa, ele tenta revidar só para ser atacado e derrubado como um saco de batatas. Os ladrões estavam prestes a matar o cavaleiro, mas isso é algo que Ogro não pode deixar passar. Então ele surge e os nocauteia todos. Assim que estão a uma distância segura do local, Ogro coloca o menino no chão e o menino começa a gritar com Ogro, repreendendo-o por deixar aqueles canalhas viverem. Viu? O ogro não brinca de ter piedade de criminosos, e ele não vai tolerar gente ingrata gritando com seu salvador. Então ele dá um forte tapa na cabeça do garoto. Depois ele diz ao garoto que tem seus motivos para não tê-lo eliminado ainda. Mas se houver algum problema sério que ele não possa deixar o público descobrir, ele pode ligar para o ogro a qualquer hora para pedir ajuda. Só para deixar bem claro, ele revela sua verdadeira forma de ogro, certificando-se de que o menino saiba que esta oferta não é brincadeira. O menino fica todo confuso, mas no final ele decide procurar Ogro para obter ajuda. Assim que se reencontram, o rapaz conta todos os detalhes do problema. Ele e a princesa chegaram a esta cidade há alguns dias, mas mantiveram a chegada dela em segredo por motivos de segurança. Mas esta princesa simplesmente achou que era uma ideia brilhante fugir dos seus guardas e passear pela cidade sozinha, o que a levou, na sua burrice, direto para as mãos desta gangue criminosa. Ogro tranquiliza o garoto, não há por que se estressar, pois ele já tem a base da gangue localizada e pronta. O cavaleiro nem consegue acreditar, mas Ogro usou o próprio sangue para rastrear os ladrões que ele espancou antes. Então ele sabe que o esconderijo deles é um barraco velho e abandonado no meio do nada. Armado com essa informação, Ogro não perde tempo e ataca a base, pronto para eliminar cada um desses ladrões. E não muito depois de invadirem, encontram a princesa trancada no quarto dos fundos. Enquanto o cavaleiro verifica o bem-estar dela, Ogro avista papéis no chão que revelam que todo esse sequestro foi planejado desde o início. Assim que saíram, atearam fogo ao esconderijo dos ladrões e o covil ardeu em chamas. O ogro diz ao cavaleiro para manter tudo isso em segredo, como se nunca tivesse acontecido, e nunca revelar nada ao público. Mas o cavaleiro insiste para pelo menos relatar algo ao rei. Ogro precisou de um favor e hipnotizar o cavaleiro para calar a boca dele. No dia seguinte, Ogro recebe uma ligação de Sage com boas notícias. A nova geração de Goblins acabou de ser entregue sã e salva. Ogros está empolgado em ouvir isso, mas hoje é o dia em que ele vai descobrir se as garotas ainda querem ficar com ele. Então ele está um pouco tenso, mas sejamos realistas.
Não há razão para ele se preocupar, porque eles já estão viciados nele. Não tem como eles o abandonarem agora. Todos arrumaram as malas para voltar para a caverna, mas, pouco antes de partirem, a princesa do outro dia para Ogro, dizendo que ela realmente quer conhecê-lo. Ela se apresenta formalmente e menciona que ouviu dizer que ele é o líder de um grupo de mercenários. Então ela tem uma grande missão para ele. Ela quer que ele a leve de volta à capital real. E o tempo todo, Ogro ficou muito impressionado com o jeito dela falar. Ela soa muito mais madura do que parece, e ela nem se intimida na presença de um ogro aterrorizante. É como se o carisma dela estivesse no máximo ou algo assim, mas mesmo com tudo isso, Ogro ainda a corta porque ele tem outros planos, e a princesa já anda com uma galera de guarda-costas. A princesa retruca, dizendo que os guarda-costas dela são um porre, então ela quer alguém como ele ao lado dela. Ogro tenta explicar por que ela tem que ficar com a turma dela, mas ela não está ouvindo uma palavra sequer. Então, falhou completamente. O cavaleiro se aproxima e diz que darão ao ogro uma placa de ouro de recompensa se aceitar o trabalho, mas não vão forçá-lo se ele não puder ajudar a princesa. Assim que as garotas ouvem da recompensa do prato de ouro, elas não param de importunar Ogro para aceitar a missão de escolta. Normalmente, um trabalho de escolta comum pagaria uns 10 mil de ouro, mas este prato de ouro vale 1 milhão. Que negócio! Então Ogro acaba dizendo sim, já que ele quer ir à capital de qualquer jeito. Mas quando estão prestes a partir, Ogro nota que nenhum dos guardas da princesa está por perto, e isso lhe dá um mau pressentimento. Acontece que a princesa simplesmente dispensou seus guardas para vir sozinha, e agora vários cavaleiros a procuram desesperadamente. Então, se Ogro for pego com uma princesa nessa situação, ele poderia facilmente ser confundido com um sequestrador. Mas ele ainda tem que honrar o acordo e escoltá-la, pois já assinou o contrato, e uma vez que você assina um contrato, não pode quebrá-lo. Enquanto estão na estrada, a princesa começa a incomodar Ogro com todo tipo de perguntas sobre a centopeia esqueleto que montam e os animais que avistam ao longe. Ogro mantém a calma e responde às perguntas dela, e quanto ao animal, ele decide que é hora do almoço. Ele e Dami se preparam para abater alguns animais e cozinhar uma carne de arromba. Ele até dá um toque no visual da centopeia esqueleto, deixando-a menos intimidadora. Mas ele tem muito com que lidar porque a princesa é um saco. Ela vive se pondo em perigo, quase pulando da carruagem e incomodando os gêmeos enquanto cozinham. Então Ogro teve que dar um bom tapa nela para endireitá-la e fazê-la se comportar de uma vez. A jornada continua, e eles encontram um ninho de cobras tartaruga. Ogro está animado porque ele quer pegar aquela carne fresca de cobra, mas ninguém mais quer ajudar a tirar as cobras do ninho. Então Ogro teve que usar sua magia da terra para desenterrá-los sozinho. Assim que os tirou, ele começa a prepará-los e diz aos gêmeos para aprontarem o molho para o banquete. E parece que a princesa finalmente aprendeu boas maneiras, graças à palmada do Ogro. Ela se oferece para ajudar os gêmeos com o preparo da refeição como um pedido de desculpas por tê-los incomodado antes. O ogro está empolgado em ver a princesa finalmente se enturmando com a equipe, e assim que a comida está pronta, todos se sentam e se deliciam com outro banquete incrível. Depois disso, eles voltam para a carruagem para seguir viagem. E Ogro se sente bem mais interessado na princesa depois de ver sua evolução. Após rodarem um bocado, fazem uma pausa e Ogro deixa o cavaleiro no treino matinal. Por soar interessante, a princesa também quer tentar. Mas o cavaleiro não concorda, pois sabe que o treino é arriscado e a princesa pode se machucar. Mas a princesa entende e retruca, dizendo que seria muito útil para ela aprender autodefesa e estar pronta para lidar com ameaças. Ogro finalmente concorda em deixá-la se juntar também, então todos treinam juntos, e Ogro aprende algumas coisas sobre os dois. Mais tarde, eles navegam pelas montanhas, discutindo o caminho que precisam pegar para o dia seguinte. Ir direto pelas montanhas é o mais rápido, mas também o mais perigoso, então o cavaleiro sugere fazer um desvio pelo rio para estarem seguros. O caminho pelos penhascos não é brincadeira por causa das águias Falaise, mas Ogro nunca sequer ouviu falar delas. Então o cavaleiro explica, dizendo que essas águias têm as asas mais fortes da montanha, voam como um raio e têm garras venenosas. É por isso que todos estão tentando evitar aquela rota da montanha, mas assim que Ogro ouve que há um monstro poderoso que ele poderia potencialmente comer, ele já decidiu caçá-lo. No dia seguinte, eles atravessam direto o cânion, e Ogro facilmente derrota as águias comuns. Então eles se fartam de águias fritas no café da manhã. Mas depois disso, a coisa fica séria. Então Ogro avisa a todos que não podem sair da carruagem até que ele permita pela segurança deles. Uma hora se passa, e não é que eles não confiem na capacidade do Ogro de vencer, mas já faz uma hora inteira desde a última vez que tiveram notícias dele, e alguns estão começando a ficar bem preocupados. Mas Dami tem uma fé enorme na habilidade do Ogro de derrubar a Águia de Jade.
E mesmo se alguma merda acontecesse e Ogro acabasse batendo as botas, ela simplesmente sairia por aí e mataria aquele pássaro ela mesma para vingar ele, ou morreria tentando. Nisso, eles se dão conta que a coisa ficou muito quieta de repente e abrem as cortinas para ver se a batalha já acabou. Mas caramba, eles ficam horrorizados quando veem que o ogro perdeu o braço e que a águia de Jade ainda o ataca. Mas mesmo que pareça que o ogro está perdendo, ele só está testando a força daquela águia. Então, agora que ele parou de brincar, ele fica sério, pega seu braço decepado e o come para se regenerar. E então ele se transforma e mata aquela águia maldita com um golpe só. Depois que o pássaro morre, Ogro encontra uma pedra espiritual dentro dele, que aparentemente é um item super raro. As garotas dizem para ele não comer porque vale o ouro de um país inteiro. Depois disso, o Ogro come um pouco daquela carne de águia de Jade e ganha muitas novas habilidades e uma transformação completamente nova a partir disso. Mas enquanto ele ainda está se examinando, a princesa aparece com outra pergunta. Ela estava observando o Ogro por um tempo agora, então ela estava se perguntando por que diabos ele sempre come tudo o que ele mata. O Ogro já foi perguntado sobre essa merda antes em sua vida passada, mas a resposta ainda é a mesma. Ele come tudo o que mata para carregar o peso e o ressentimento de todas as almas que tirou, e não planeja mudar sua mentalidade tão cedo. No dia 109, nossa tripulação chega a uma aldeia, e todos os moradores estão apavorados com o Ogro. Em lugares onde só há humanos, Ogro soube que eles simplesmente odeiam os demi-humanos. Mas então Ruberia mostra seu brasão de família para acalmar a todos. Assim, a tripulação recebe uma calorosa acolhida e é levada ao lugar mais impressionante da aldeia, a enorme cachoeira. Depois de um dia na fonte termal, a aldeia faz uma festa em agradecimento. Para agradecer a hospitalidade, Ogro tira sua bebida e a divide com os aldeões. Mas um aldeão se excede, então ele prova a ira de Dami. Para aliviar o clima, Ogro sugere um concurso de bebida e o vencedor ganha 4 pratos de prata. O problema é que Ogro não consegue ficar bêbado, então todo mundo acaba desmaiando tentando beber mais que ele. Enquanto estão desacordados, Ogro devora uns peixes e ganha umas habilidades incríveis. No dia 110, eles saem da vila, e Ogro percebe que os gêmeos estão meio pálidos. Eles explicam que é porque cozinharam para muita gente durante o festival. Então Ogro se oferece para cuidar da cozinha por um dia para que eles possam descansar. No dia 111, todos chocados mandam Ogro parar o carrinho. As gêmeas estão grávidas do Ogro. Ogro surta e procura Gobji porque não sabe o que fazer. As barrigas das gêmeas incharam muito rápido, então ele se pergunta se seria bom mandá-las de volta para a aldeia. Infelizmente, Gobji explicou que elas não chegariam a tempo. Os filhos de Ogro estão sugando a nutrição das barrigas das gêmeas e estão prestes a nascer a qualquer minuto. Se os gêmeos fossem ogros, tudo bem, mas corpos humanos são pequenos demais. Se não tiverem nutrição suficiente, as barrigas podem estourar. Não há tempo para voltar à aldeia. Então Ogro procura um lugar próximo para elas darem à luz. Os gêmeos sentem muita dor, mas acalmam Ogro, prometendo que os filhos nascerão logo. Mas pouco depois, todos se apavoram. Os gêmeos estão muito magros, ficam fraquíssimos, e a poção de vida do alquimista não os ajuda. Desesperam-se por algo com mais nutrientes para sobreviver. Nesse instante, Ogro tem uma ideia maluca. Ele sabe que será difícil para os gêmeos, mas eles não têm muitas opções malditas. Ogro simplesmente arranca o próprio braço e diz para eles comerem sua carne. Todos ficam de queixo caído, mas é a única forma de lhes dar a energia de que precisam. Não há tempo para cozinhar, então eles têm que comer cru. As gêmeas não querem que Ogro sinta essa dor, mas os outros lembram que ele regenera o braço. As meninas ainda não se convencem, então Ogro morde a própria carne e as alimenta. Ele diz que podem odiá-lo o quanto quiserem depois, mas não deixará que eles ou seus filhos morram. Depois de alimentá-los, Ogro encontra uma caverna decente, há alguns ursos relaxando lá. Mas Ogro faz os 3 lords cuidarem deles. Ele usa suas habilidades para fazer umas camas improvisadas, mas, caramba, as barrigas das meninas estão tão enormes que parecem prestes a explodir. Ogro usa seus poderes de cura e anestesia para aliviar a dor, mas não sabe quanto vai durar. Por fim, uma das barrigas para de crescer, e Ogro usa um de seus minis de sangue para avisar Sage. Ele diz que o que fará será útil à equipe, então quer que Sage preste atenção. Ele põe um dos gêmeos para dormir e usa seus poderes para criar um bisturi. Lembra-se de curar e sedar, e Ogro inicia o procedimento. Mais tarde, as gêmeas tiveram um menino e uma menina. Graças ao sangue e poderes de Ogro, tudo foi um sucesso, e as feridas das gêmeas já sararam. Ogro está feliz por não as ter perdido e se sente orgulhoso de ser pai.
A princesa segura um dos bebês e diz que parecem macacos, mas que ainda são fofos pra caramba. Naquele exato momento, Gabdi pergunta diretamente se pode ver os bebês, porque ele está pensando que talvez sejam algum tipo de ogro mestiço ou algo assim. E acontece que ele está certo, porque ambos têm chifres. Então Gabdi explica que pode remover os chifres enquanto os bebês são pequenos. Segundo ele, quando uma humana dá à luz a um filho de demi-humano, ele geralmente se parece com a raça do pai. Mas em 1 milhão de casos, há essa raça especial chamada mestiça que entra em jogo. Esses mestiços têm um poder imenso, mas ambas as raças os veem como totalmente desagradáveis. Só lhes resta viver como monstros nocivos. Ogro agradece todo o conhecimento que Gabdi lhe transmitiu, mas desta vez ele vai tomar a própria decisão. Se os filhos dele acabarem virando monstros porque todos os odeiam, ele ainda os cobrirá de amor. E Sade o apoia, dizendo que todos em Parabellum sentem o mesmo. Outra coisa estranha sobre os filhos dele é que eles têm orbes nos corpos. Ogro imagina que seja provavelmente porque ele tem muitas orbes e esferas de dragão dentro dele. Então, eles decidem chamar a menina de ouro e o menino de argento. As gêmeas, Felícia e Alma, estão ótimas, e Ogro as parabeniza por trazerem seus filhos ao mundo. Ele quer estar com elas como uma família de agora em diante, e todas sentem a mesma sintonia. Avançando para o dia 112, Ogro está em busca de um monstro super forte que nunca vira antes. Então, ele sai sozinho para explorar. Depois de um tempo, ele dá de cara com uma criatura que decidiu chamar de Cervo Branco. Só de olhar, o Ogro percebe que é um monstro chefão, e mesmo que se esforce ao máximo, só tem 30% de chance de vencer. Mas o Ogro não sente medo da morte há muito tempo, então isso só o anima. O Ogro vira uma fera, mas ele se surpreende quando o monstro nem o ataca. Então, do nada, aquela fera solta seus chifres e sai correndo. O Ogro pensa em devorar os chifres por habilidades, mas seu instinto diz para dá-los aos filhos. Após mais alguma exploração, Ogro encontra essa força conjunta. É uma equipe de humanos e semi-humanos que estão lutando intensamente numa batalha. Ogro percebe que essa equipe tinha muita experiência, e é claro que são o grupo mais forte que ele já viu neste mundo inteiro. Mas o alvo deles é um monstro-chefe que está dando uma boa luta. Eles eliminaram um monte de feras, mas agora o chefe está prestes a acabar com tudo com um ataque mágico incrivelmente poderoso. Bem quando a situação está ficando intensa, Ogro simplesmente obliterou aquela besta ridiculamente poderosa com sua nova arma de braço. Ogro estava um pouco nervoso para usar aquele golpe, mas queria salvar o grupo para ter um confronto. Agora, o problema é que ele não sabe se consegue guardar aquele monstro enorme no inventário. Mas coube, então ele volta para atenção ao grupo. Um humano se adianta para protegê-los e isso faz Ogro pensar. Ele se pergunta se esse cara teria derrotado o chefe se Ogro não tivesse agido. Mogro não tem certeza do porquê, mas há algo nesse cara que o faz acreditar que ele sairia por cima. Ogro então elogia o sujeito por sua resistência na luta. Ogro decide não os devorar, fingindo ter sido enviado para eliminar o monstro-chefe. Ele pergunta se podem levar o cadáver do monstro e, em troca, oferece curar seus ferimentos. Eles concordam, então Ogro pega o monstro e segue em caminhos separados. O cara fica impressionado que uma criatura como Ogro sequer exista. Ele sabe que Ogro não é épico, mas algo o deixou imóvel. Uma garota pensa que é por seus ferimentos, mas é puro medo. Ele tem uma habilidade, Voz da Morte, que lhe mostrou o pior desfecho ao lutar contra Ogro. Todos teriam perdido a vida. Após devorar o chefe e ganhar mais poder, Ogro volta à caverna. Seus filhos já andavam, todos ansiosos por recebê-lo. Ogro os chama de gênios malditos, alimenta-os com o chifre do cervo e percebe que suas habilidades subiram muito de nível. Ogro e a Ruiva tentam também, mas ele fica em choque quando ambos ganham 2 habilidades com os símbolos estranhos. E veja só, bastou um pedacinho do chifre para isso. Agora Ogro está surtando, pensando que estragou tudo. É claro como o dia que este cervo branco não é uma criatura que ele possa enfrentar agora. Naquela noite, o nível de Ogro ultrapassa o limite mais uma vez, e ele atende a todos os requisitos para outra evolução. Agora ele pode virar essa espécie extinta, um Lorde Apóstolo. O Ogro decide fazê-lo, e ganha um nome verdadeiro, Yatendoji. Supostamente, ele deve ganhar habilidades também, mas algumas condições ainda não foram cumpridas. Ele só as terá quando cumprir essas condições. E além disso, 8 da tripulação de Ogro são nomeados Generais Demônios. Na manhã seguinte, todos ficam chocados ao ver a nova evolução de Ogro.
Depois que Ogro sobe de nível e ganha sua nova forma, eles pegam a estrada no dia seguinte para continuar sua jornada. E mais algumas das moças estão grávidas agora, e desta vez são a alquimista e a ferreira. Mas Ogro já passou por isso antes, então ele sabe como funciona. Ele diz que vão fazer uma parada perto de água. Desta vez, todo o processo de parto corre muito mais suave. E logo, Ogro vira pai orgulhoso de 4. E agora que o alquimista e o ferreiro tiveram os filhos do Ogro, eles também ganham nomes oficiais. Então, finalmente descobrimos que o nome do ferreiro é Emery e o da alquimista é Spinel. Emery dá à luz um orc superior durão, e Ogro o nomeia Oniwaka. Spinel tem uma bebê humana normal, e Ogro a nomeia Nicola. No dia seguinte, eles chegam à sua parada final, Purgatório. Assim que chegam, o Ogro faz a princesa vestir um disfarce para que ninguém a reconheça na cidade. Então o cavaleiro acha que ela está linda no disfarce, mas Dombey não tem certeza porque um disfarce é preciso. O Ogro explica que estão muito perto da capital real, então causaria um grande alvoroço se alguém a visse aqui. Por enquanto, o Ogro quer que todas as novas mães relaxem e descansem durante o dia, enquanto o resto delas vá para o Guilda dos Aventureiros para coletar algumas informações. E claro, os 3 lords têm que vir juntos, sem perguntas. No Guilda, a Ruiva está empolgada ao ver que eles têm área de treinamento livre e quer tentar. E não é que alguns aventureiros estão todos fascinados por quão forte Ogro parece. Eles pedem para treinar com ele. Ogro não é contra a ideia, mas sabe que esmagaria aqueles aventureiros num instante. Então ele elabora um plano diferente. Ele diz aos aventureiros que podem lutar contra os 3 lords em vez disso. E para tornar as coisas interessantes, ele diz que se algum deles conseguir vencer, ele os recompensará com 5 pratos de prata. Isso deixa os aventureiros empolgados. Então, agora os 3 lords precisam se defender de um exército inteiro de desafiantes. Dami acha que tudo parece uma loucura, mas sabe que mataria a todos se participasse. Então fica de vigia. Mal a luta começa, os aventureiros percebem que estão ferrados, pois os lords são poderosos demais. Então Ogro aproveita a chance para se apresentar como o chefe da Parabellum e anuncia que são uma equipe de mercenários casca-grossa. Somos os guerreiros mais sinistros que já verão. Ele distribui seus cartões de visita como um chefe e então todos vão ao mercado para estocar suprimentos. Enquanto estão lá, Ogro avista algo super interessante, uma câmera. E como já viu uma em seu mundo original, ele a pega sem pensar 2 vezes. Quando voltam à pousada, ele se empolga tirando fotos dos filhos. Naquela noite, Ogro pensa na viagem que ainda tem pela frente até Oswell. Levará dias para chegarem lá, depois de partirem daqui, e ele se preocupa com os problemas que podem surgir na chegada. Ele também percebe que, com todo o drama do bebê, não manteve contato com os outros, então decide procurá-los o mais rápido possível. Primeiro, ele procura a equipe do Bloodsado para saber como eles estão. Bloodsado diz que as coisas estão ótimas por lá, mas Spelsey tem feito uma loucura de livros. Ogro não se lembra de ter dado orçamento para tantas compras, mas Spelsey diz para ele não se preocupar. Ela descobriu uma falha que lhe dá dinheiro infinito, então ela usa os elfos que tem com eles como isca. Quando bandidos aparecem para pegá-los, Spelsey simplesmente rouba os bandidos e arma tudo de novo. Ogro não pode discutir com as estratégias dela, então ele só diz para ela não chamar muita atenção. Em seguida, Ogro procura a equipe da Dadum, e ela diz a ele que tem reunido todas as informações que pode. Ogro fica feliz em saber que ela está se esforçando, mas ele também diz a ela para tirar uma maldita folga de vez em quando. Depois disso, ele contata o grupo 4, mas sem um líder claro, eles vivem discutindo o que fazer. Para resolver, Ogro aleatoriamente nomeia Hobren líder e lhe deseja sorte no novo cargo. A única equipe que restava para Ogro espiar era o esquadrão de Ogrekit. Mas, ao balançar os brincos para ter uma visão, ele vê diretamente uma imagem de si mesmo sendo cortado ao meio. Ele não sabe o que pensar, mas foi tão chocante que fez todos desviarem para checar Ogrekit pessoalmente. Ele avisa a princesa sobre a mudança de planos, e mesmo que signifique 2 dias a mais na missão de escolta, ela aceita. Ela não se preocupa porque já estão adiantados, então um pequeno desvio não vai atrapalhar. Ogro elogia a princesa por ser tão compreensiva, e com todos de acordo, eles seguem para a cidade labirinto de Grifos. E no caminho, Ogro se diverte com suas gatas, aproveitando a vida. Enquanto Dami olha o colar antigo que ainda tem, Ogro a encontra e reconhece o presente que lhe deu quando era um goblin careca. Só se passaram 4 meses, mas para ela tudo parece nostálgico, porque muita coisa aconteceu desde então. Ogro só sobe de nível e fica mais forte, enquanto ela é só uma Dhampir. E para completar, ela está com ele desde o 4º dia, aguentando todas as malditas, mas ainda não engravida do filho dele. Ogro diz a ela que não importa o quão musculoso ele fique, ele nunca a esquecerá. Quer ela lhe dê um filho ou não,
Isso não mudará o que ele sente por ela. No dia seguinte, Ogro e a equipe chegam à cidade Labirinto de Grifos e Ogrekit provavelmente está na masmorra, então Ogro vai lá para verificar. Ao chegar à entrada, vê 2 aventureiros fugindo para salvar suas vidas. Eles alertam o Ogro para não entrar. Há um minotauro imparável lá. Ogro procura o prefeito e diz que o minotauro, tão falado, pode ser seu amigo. O prefeito informa que já enviaram aventureiros à masmorra para deter o minotauro, pois causava muitos problemas. Então, eles voltam à entrada para observar a situação. Enquanto relaxam na entrada, ouvem algo vindo em sua direção. E adivinhem só? São Ogrekit e Earthy, que cresceram a proporções gigantescas. Earthy derruba um dos aventureiros enviados para detê-los, mas ela garante a todos que o cara não está morto, apenas nocauteado. Ogro pede uma explicação sobre o que aconteceu que o fez se ver morto. Então Earthy detalha. Eles estavam bem no fundo da masmorra, no nível mais baixo, quando um monstro raro chamado Mind Mirror os atacou diretamente. Este monstro não está para brincadeira. Ele pode se transformar na coisa mais forte que seu oponente pode imaginar, então assume a forma do próprio Ogro. Ogrekit estava prestes a ser derrotado, mas, quando ia sucumbir, evoluiu para um minotauro poderoso e acessou um grande poder para garantir a vitória. Ogro viu o exato momento em que Ogrekit derrubou o mímico. Então, basicamente, todo esse drama poderia ter sido evitado se Ogro tivesse feito aquela segunda ligação. Agora Ogrekit é uma nova raça de minotauro e Earthy é um senhor da Terra completo, então Ogro está feliz que suas preocupações foram em vão. Já que estamos na cidade, podemos muito bem passar a noite aqui, mas antes disso, Ogrekit lança o desafio e o convida para um duelo. Ogro sabia que Ogrekit queria um confronto, então eles cavam um buraco enorme e preparam o palco. Ogrekit passou horas sem fim matando monstros terríveis na masmorra, tudo para ficar forte o suficiente para derrotar Ogro e ser seu igual, como um verdadeiro amigo. Ogro fica tocado pela tamanha determinação de Ogrekit, então ele se prepara para dar a Ogrekit a luta de sua vida. Eles avançam um contra o outro e Ogrekit empurra Ogro com força com seu primeiro golpe. Aquele machado que ele empunha é tão pesado e sólido que ninguém além de Ogrekit conseguiria sequer erguê-lo. Mas Ogro é pego de surpresa quando Ogrekit tenta golpeá-lo com ele. Ele consegue bloquear, mas uma maldita explosão de fogo que ele não consegue desviar queima Ogro. Agora Ogrekit pode usar fogo e relâmpagos ao mesmo tempo por causa da sua evolução. Ogro consegue ignorar o raio porque é resistente a ele, mas ele ainda precisa se preocupar com o fogo, pois suas resistências não o cobrem. O Ogrekit está com um poder de fogo sério agora, provavelmente mais que o Ogro, e o Ogrekit não lhe dá um maldito momento de descanso enquanto o ataca novamente. Ogro está começando a se empolgar. Enquanto ele se choca com Ogrekit mais uma vez, ele decide liberar seus outros elementos e armar um ataque sorrateiro contra Ogrekit. Mas droga, o ataque falha porque Ogrekit vira o jogo e contra-ataca aquela merda. Então Ogrekit executa um movimento surpresa chamado Raio Fantasma. Isso está causando todo tipo de problema a Ogro, então ele é forçado a usar uma de suas próprias novas habilidades transcendentes. Aumenta seus poderes de forma insana. Com essa força extra, Ogro derruba Ogrekit e o bombardeia com uma chuva de lanças. Ogrekit está com dificuldade para acompanhar os golpes de Ogro, então ele se esforça ao máximo e explode em chamas para revidar. A parede de fogo atrapalha a visão de Ogro, então ele não tem ideia de onde Ogrekit está vindo. E bum! Ogrekit aparece acima dele. Ogro tenta contra-atacar com uma barragem de pedras porque Ogrekit não deveria conseguir desviar enquanto está no ar. Mas caramba, Ogrekit usa o escudo para bloquear tudo enquanto cai no chão como um meteoro. Algumas pedras do Ogro atingem Ogrekit, mas isso só o deixa mais determinado a lançar seu ataque meteoro. Mas droga, ele não pensou no fato de que há pessoas assistindo que poderiam ser pegas em sua explosão de glória. Assim que a poeira baixa, Ogrekit percebe que errou. Ogro usou suas habilidades de controle do ar para manter o incêndio contido na arena. Mas, embora Ogro se recupere de quase tudo, o surto de Ogrekit pôs pessoas comuns, até mesmo os filhos de Ogro, em perigo. Então Ogro não deixa barato. Ele usa suas habilidades demoníacas para paralisar Ogrekit, e usa seu punho-martelo gigante para o pôr no lugar. Ele quer ter certeza de que Ogrekit nunca mais fará uma burrada dessas. Mas mesmo enquanto o suca, Ogro não consegue deixar de pensar na primeira vez que teve que ensinar uma lição a Ogrekit. A essa altura, ele nem está mais bravo, e com sorte, Ogrekit voltará em segurança para as terras depois de ser lançado assim. No dia 121, nossa equipe finalmente chega à capital real de Oswell. Ogro explica que sua luta contra Ogrekit durou até a maldita manhã seguinte. A capital impressiona Ogro, e Ruberia explica que a sabedoria deles fez a cidade crescer e prosperar.
Ela elogia Ogro por ter segurado a barra e a protegido na jornada, e decide que vai dar-lhe uma recompensa especial. Então, todos relaxam em seu palácio e desfrutam de um banquete espetacular. Naquela noite, o alquimista não estava afim de toda aquela ostentação, falando sobre o espaço que tinham e a maciez das camas. É difícil para as garotas dormirem em quartos tão luxuosos, mas os bebês não têm problema nenhum com isso. No dia 122, além de pagar pela ajuda, Rubéria dá a Ogro sua recompensa, um bilhete de endosso. Assim ele pode circular pela capital sem se preocupar. Ogro fica sério e aponta que ela mal o conhece. Ele questiona como ela pode ter tanta certeza de que não abusará. Então Ruberia explica que ela entendeu bem o caráter dele. Ela notou sua eficiência nos negócios e na batalha, e que ele pondera riscos e recompensas ao decidir. Ruberia imagina que um cara como ele não seria tolo o suficiente para fazer de seu reino um inimigo. Ogro só agora está percebendo o quão fria e calculista Ruberia pode ser. Ela tem se feito de inocente durante toda a maldita jornada, mas ela o esteve avaliando o tempo todo, e a recompensa dele a beneficia também, porque facilitar o retorno dele ao reino significa que será mais fácil para ela usar os serviços dele novamente. Ogro está surpreso com tudo isso, mas feliz por ter feito um amigo tão astuto. A equipe de Ogro se apronta para partir, e o braço direito de Rubéria explica que os guardas não a deixam se despedir. Ogro diz que já se despediram e que o miúdo treine duro. Ogro e seu grupo partem e nos conta que posicionou seus replicantes de sangue por toda a capital real. Ele sabe que eles vão voltar um dia, mas por enquanto ele declara que é hora de voltar à aldeia. No dia 124, Dombey ainda se sente meio assim, pois não fica mais forte e está presa no nível 89. Mas Ogro a tranquiliza, dizendo que não vai deixar ninguém para trás e se oferece para treinar com ela sempre que quiser. Ele diz para ela não ser tímida, então ela aceita e pede sua ajuda. O Ogro para a carruagem e diz a todos para se juntarem ao treino de Dombey. Ele invoca alguns gigantes e Dombey decide que vai continuar a avançar no seu treino, mesmo que isso não signifique que ela vai evoluir. Ela luta sem se conter, derrotando mais de 30 das feras de Ogro e acaba exaustíssima. Dombey fica desanimado porque ela ainda não evoluiu, mas Ogro a assegura que ela foi ótima. Eles encerram o dia, mas então ela desaba do nada. Ogro a leva de volta aos outros, mas ele começa a sentir-se muito sonolento também. O alquimista explica que é provavelmente esgotamento de mana, o que Ogro nunca tinha sentido antes porque ele tinha tanta mana. Ele está feliz que não foi em batalha real e se preparam para jantar. Naquela noite, Dombey vê umas coisas de tela preta em seus sonhos. No dia 125, Ogro fica em choque ao ver Dombey evoluída para uma variante de vampira nobre e que seu nome é Recatarina. Ela diz a Ogro que agora são marido e mulher oficiais, mas não consegue evitar rir de agir tão nobre. Ogro fica feliz por ela ter ficado mais forte, mas fica ainda mais feliz em vê-la rir de novo. No dia 126, eles finalmente voltam à floresta onde nasceram. Ogro diz que sente falta da sua caverna escura e úmida, pois mesmo que não seja grande coisa, sempre será seu lar. Quando chegam, todos ficam chocados porque a pequena caverna mudou muito. Não está mais escura e úmida, e os outros grupos lá explicam que fizeram reformas. Normalmente é o Ogro que faz todas as surpresas, então eles pensaram que seria legal surpreendê-lo por uma vez. O louco Hobfu elogia os pombinhos, Ogrekit e Earth pelo trabalho duro, mas todos dizem que foi um esforço de equipe. Fazem um tour e descobrem que tem uma fazenda de verdade. A Dríade Ogro que conheceram também se mudou e até subiu de nível. O rancho está cheio de seus familiares, e o bloco residencial mostra que fizeram muitos amigos novos. Até tem gatos falantes agora. Não são os melhores em combate, mas super habilidosos com as patas. E não esqueçamos o quão fofos todos se acham. Nesse instante, o pânico toma conta quando Sage surge para contar que Gabgai foi hospitalizado. O Ogro corre porque o tempo está acabando para o velho Goblin. Eles dizem para Gabgai não falar muito, mas ele insiste pois será sua última chance. Ogro apresenta Gabgai aos seus netos, e Gabgai não consegue acreditar que o pequeno ogro que ele segurou um dia agora tem uma família enorme. Os dois fazem piadas por um tempo, mas Ogro tem algo importante para compartilhar com Gabgai antes de partir. Ogro anuncia que agora é um Lorde Apóstolo, então vai usar o nome Aporu. Ogrokishi agora é Minekit e Deime agora é Kanami. Todos estão empolgados com seus novos nomes, mas Minekit prevê que precisará de outro em breve se subir de nível novamente. Gabgai provoca Aporu por inventar nomes tão básicos, mas todos o lembram que foi ele quem criou todo o sistema de nomes. Gabgai não consegue acreditar que um de seus pequenos bebês goblins realmente se tornou um Lorde Apóstolo. Ele viveu uma vida longa e está feliz por ter testemunhado algo tão impressionante bem no fim. Gabgai falece e Aporu diz a ele para descansar em paz agora. E enquanto eles enterram Gabgi,
Aporu pensa em como Gabg era apenas um jovem, mal tinha 20 e poucos anos. Goblins não têm exatamente uma vida pra caramba, mas Aporu sabe que enquanto andar com sua turma, a galera que ele ama, ele pode aproveitar ao máximo sua segunda chance na vida. Em honra a Gabg, Aporu solta a bomba. É hora do torneio de luta foda da companhia mercenária Parabellum. Todo mundo tipo, puta que pariu, que demais. Até os filhos de Aporu querem entrar na ação. As regras são simples. Lutem sem armas, e a luta termina quando alguém desiste. Machucar alguém de verdade é algo inaceitável, com sérias consequências. Os vencedores teriam a chance de subir de cargo na empresa, então Aporu pede a todos que deem o seu melhor. A Kanami, agora mais forte, avisa Spellsey que está num novo nível de força, mas Spellsey explica que também aprendeu muitos feitiços novos. Eles arrasam com tudo numa batalha épica que deixa um rastro de destruição. Os humanos de cabelos ruivos também se enfrentam, e Yuri e Blutzato partem para a briga. Outros também entram na disputa, mas Hobfu parece ser quem mais se diverte de todos. A multidão vai à loucura, pois é a hora de Aporu enfrentar Minekit. Minekit solta que Aporu foi o motivo de ter evoluído tanto. Ele elogia Aporu, mas Aporu sente o mesmo. Eles percorreram um longo caminho juntos, e Minekit declara que vencerá a luta para superar Aporu. Aporu adora isso, e eles avançam um contra o outro. Seus ataques intensos colidem, liberando uma explosão de poder que abala o chão. E um tempo depois, ambos se veem incapazes de se mover. Assim ficou a classificação do torneio. Aporu fica em primeiro lugar, com Minekit em segundo. Kanami conquista o terceiro e Earth garante o quarto. Blutzato fica em quinto e Spellsey termina em sexto. O resto da equipe faz o mesmo, mas Aporu não se surpreende tanto com os resultados. Os gêmeos servem comida a todos, e até os filhos de Aporu estão exaustos, sem energia. Aporu observa a todos e se sente muito orgulhoso ao ver o quanto todos se tornaram mais fortes. Eles cresceram demais, e isso traz mais alegria do que qualquer vitória em primeiro lugar. No dia 127, Ruberia contata Aporu, que lhe revela seu novo nome. Aporu fica chocado quando ela o quer de novo, mas ela explica que a tarefa não será um grande problema. Aporu não se engana porque ele conhece a Ruberia como a palma da mão, e percebe que ela está tramando algo. E não é só um palpite, porque ele obteve detalhes de suas réplicas, mas não são muito claros. Ruberia revela que quer pôr Aporu em evidência por todo o reino, pois mais fama seria um grande impulso para sua tripulação. Aporu já esperava por isso, porque Ruberia sabe como usar sua magia nele. Ele decide morder a isca e concorda em ouvi-la. Quando se vê, Aporu e seu esquadrão Parabellum estão todos equipados e prontos para partir para a capital real. Aporu se inscreveu para o trabalho por causa da gorda recompensa, mas mal sabia ele que aquilo se tornaria algo muito maior do que esperava. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte.